Mas por que você cortou? Então, Quem cortou? isso que você saber. Porque do nada tiraram, não pode mais isso, não pode isso, não Que pode não mais pode? isso. Até que né, muitas coisas, talvez até dentro do CAPES, na realidade, hoje em dia não tem mais uma água mineral que foi cortada para tomar água, lá tem que preencher o pote da torneira. Ótimo. Você entendeu? Então, várias coisas da gente foram tiradas lá de dentro. Mas muitas e muitas coisas. Você entendeu? Médico não falta, então. O médico não, por enquanto não está faltando, mas às vezes falta. Porque um médico só ali, eu acho que não dá conta do serviço. Fica muito puxado com um médico só, né? Eu acho que é. Mas posso te fazer uma pergunta? Você acha que se não tivesse cortado tudo que cortou, se tivesse tendo mais eventos, mais passeios, você acha que ia precisar de outro médico? Hã? Você acha que as pessoas iam precisar passar mais no médico se tivesse outras coisas para fazer? Não, tô falando assim na questão. Não, uma pergunta sim, o que você acha? Não, na questão assim, ó, dos médicos, entendeu? Tudo bem. Mas só que na possibilidade, que eu estou falando assim, como a Sandra citou, às vezes a gente fica em casa, que nem em casa essas coisas, as pessoas não estão aqui dentro, sair para fora, num passeio, isso, você entendeu? A pessoa, ela se distrai, ela não fica pensando, diz que a mente vazia, diz que é a oficina do inferno, do diabo, não é? Então, você fica pensando em coisas que te leva a cometer suicídio, a você ficar triste, a você chorar, vem aquela tristeza, aquela mágoa no coração, você chora, você fica pensando em besteira na cabeça, você entendeu? É onde que a gente fica muito assim, sabe, com espaço limitado. Porque que nem a Sandra fala, a gente sai pra rua, fulano é louco, fulano vai no CAPS. Porque outro dia até me agrediram lá na Coab, e o cara chamou eu de louco, mandava eu ir tomar o meu remédio e dormir, você entendeu? Não é questão de médico em si, porque os médicos ali estão, vamos supor, um médico a mais, eu acho que seria necessário para poder estar atendendo todo mundo, né? Para não estar causando aquele tumulto num dia só. Você entendeu? Vamos supor, vai um médico num dia da semana e outro no outro, para não ficar aquele acúmulo de pessoa. Você entendeu? No mesmo espaço, porque ali o espaço é pequeno, tem o pátio e tudo, mas as pessoas sabem como que é. Elas são apressadas, então elas, como o Tiago falou, elas antecipam, elas vão tudo num horário só para que seja atendido mais cedo. Então, nessa questão aí, é que eu estou falando, o médico seria bom ter um médico a mais, né? Num dia diferente, para não estar aquele acúmulo de pessoa, né? Que inclusive lá também, ele sabe, a Guilmar sabe, a Maria Luzia sabe que o número de funcionários são limitados também, né? Porque é que nem em questão da Dulce, a Dulce é sozinha para ela fazer limpeza naquele CAPS inteiro, gente. Então é uma questão assim, às vezes, né, de repensar, por mais uma pessoa lá para estar ajudando ela, para fazer limpeza, para organizar mais, para ver certinho o negócio de banheiro, higiene pessoal, essas coisas ali dentro, que foram falados para a gente, foi prometido isso daí, né, kit de higiene, e foi antes que distribuía, hoje não distribui mais. Então várias das coisas ali foi tirada dos pacientes. Então eles não têm mais direito, né, a um kit de higiene, em relação assim a banheiro, tem que ter um banheiro limpo, tá certo? Isso daí, nem todas as vezes das assembleias que teve lá, que hoje não está tendo mais, né, voltando lá atrás nessa questão também, eu acho que deveria continuar essa assembleia uma vez por mês. E uma coisa, ali não adianta você falar em questão de dengue, por exemplo, não jogar o copo que usa no pátio, mas não tem jeito. Isso daí já foi falado, pode falar 1000 vezes e continuam jogando. Mas isso daí é uma questão de estar todo mundo junto e persistir na assembleia para a pessoa tomar consciência, se eu não posso,
né? Ou outra pessoa pode por mim, então vem aqui, fulano, ó, toma água. Acabou de tomar água, pega o copo da pessoa, põe no lixo para ela. É um gesto bom, é um gesto que você está fazendo, um gesto de boa vontade, um gesto de coração. Na verdade, às vezes a pessoa, nem eu talvez tenho diabetes, eu fico assim, ó, tremendo, tá vendo? Porque talvez está baixa. Outro dia eu fiz uma vergonha dentro do banco, comecei a tremer, peguei um café e derramei tudo em cima da mesa da mulher. Aí, no que você perguntou para mim, se resolve o negócio de médico ou não. Mas só que o médico só, num dia só, é muito tumulto, é muita correria. Mas ela está dizendo assim, será que se tivesse todas essas atividades para fazer, seria tão importante ter outro médico? Talvez as pessoas porque precisassem passar menos pelo médico, entendeu? também, Menos frequência. também tem menos frequência, por quê? Porque a pessoa, ela tendo uma ocupação, ela, vamos supor, saindo daqui de Maracaí, ela tendo uma atividade, ela ir para uma cidade diferente, conhecer pessoas diferentes, você entendeu? Seria muito importante isso daí, para a pessoa não estar ali naquele espaço limitado. Então a pessoa pegar e sair, e se distrair, né, conhecer novos lugares, né? Então, é nessa questão aí, eu acho que seria muito fundamental a voltar realmente ter, né, o direito das pessoas pegar uma vez por mês, sei lá. Eu acho que devia ter assembleia e uma vez por mês também poderia voltar, vamos supor, que nem tem vários lugares que tem aqui, né, tem balneário em Paraguaçu, rancharia, essas coisas, para as pessoas poder estar conhecendo esses lugares, né? Tá podendo se aproveitar desses espaços também. Como as pessoas têm direito, a gente também tem que adquirir esses direitos, não é verdade? Porque, independente de tudo, a gente vai num lugar desse, você vai encontrar bastante gente. Então, sei lá, talvez se as pessoas chegarem lá, vai ser muito legal, porque às vezes as pessoas que frequentam esse tipo de lugar não têm acesso a esse tipo de paciente que faz tratamento NICAP, essas coisas. Ela vai ter a curiosidade, na minha família tem uma pessoa também que faz tratamento assim, assim, assim. Então acho que você cria um vínculo assim de amizade, mesmo de longe, você cria um vínculo de amizade, né, com outras pessoas diferentes. É um pouco que a Maria falou também de sair do espaço do CAPS, porque não está indo mais tanto para o hospital psiquiátrico, mas está se ficando só dentro do CAPS, também reproduzindo a mesma lógica do que se você tivesse internado. A diferença é que você dorme na sua casa, né? Tipo, seria mais legal se circulasse mais mesmo, né? Pudesse sair, tivesse coisas para se fazer também, né? Que Maracaí eu sei que é meio parado. Você não fica batendo na mesma tecla, então aquilo vira uma rotina. Vira uma rotina. Que nem no meu caso virou uma rotina. A gente de casa, do CAPS, de oficina. Eu vou mais longe, Paulo, perdão. Muitas vezes, Mariana, né? Acho que essa é uma questão que precisa ser discutida, precisa ser repensada. O CAPS se tornou um dos únicos serviços para acolher tal população. Evidentemente que sobrecarregado, a qualidade deixa a desejar. Perdão, Humberto. Deixa a desejar, né? Quando você fala de direito adquirido, que vocês perderam, eu peço desculpas, vocês não perderam seus direitos, eles continuam. Isso é direito de vocês. O que acho que faz pensar um pouco no que a Bárbara estava dizendo, do coletivo, do quanto vocês muitas vezes deixam a desejar no sentido de se moverem. Porque não cortaram nada. Eu fiz a pergunta, não foi cortado. O que chegou pra gente. Não existe corte. O que existe é uma evasão do serviço. O que é evasão? Perdão, Sandra. As pessoas deixaram de frequentar o serviço, ok? Cortou. Não, perdão. O serviço continua lá. As pessoas estavam fazendo e deixaram de fazer? Isso, uma evasão do serviço, uma saída do serviço, em virtude de mudanças, tá? Na maneira, na dinâmica do serviço de saúde de Maracaí. Vou voltar um pouquinho, vocês me dão licença, tá? O que o Edivaldo menciona, que era funcionamento diferente, lembra de coordenadoras diferentes, o CAPS ele teve mudanças, a portaria do CAPS houve mudanças. Mudança para melhor ou para pior? Aí eu deixo para vocês responder. Para pior, né? Não sei. Eles falaram que era para prudente. O que eu quero aqui, Sandra, o que eu quero aqui é só esclarecer, tá? Opinião aí cada um tem a sua, E né? outra, eu tenho uma filha
mora em Assis, nem sempre tem dinheiro para estar visitando ela. Então, aí a gente vai discutir. Deixa eu só colocar uma questão, Sandra. Né? Houve uma mudança na dinâmica do serviço. Anteriormente, Edivaldo, o que você menciona, a gente tinha uma nomenclatura para os pacientes que permaneciam no CAPS. A gente chamava de pacientes intensivos. Isso. A proposta é que eles ficassem o dia todo lá, tá? Ainda em detrimento à questão do hospital, você trazia esse usuário sim para dentro do serviço. No entanto, ele dormia em casa e fazia uma diferença enorme. Não, sim, não. Tá? Entre você dormir no hospital 30 dias e você dormir com a sua família 30 dias, não vamos nem discutir. Existia ainda outra categoria que nós chamávamos de semi-intensivos e não intensivos. Então, quer dizer, o que são isso? Eu não vou ficar aqui explicando, porque vai demorar um tempão, mas já está falando da individualidade de cada um. Cada um funciona de um jeito, tá? A gente não pode padronizar o serviço. O que você gosta pode ser que eu não goste, né? O que é bom para você pode não ser para o outro. Então a gente está falando da diferença, né? Com essas mudanças, Edivaldo, vamos pensar assim, até entendo o que você menciona como corte. Evidentemente que a dinâmica do serviço mudou. Então aqueles pacientes que permaneciam o tempo todo no serviço já não mais o ficam. E aí? Aí a gente tem um problema. Se não fica no CAPS, fica onde? Então, aí que eu quero voltar. Como é que o município de Maracaí, de 13 mil habitantes, só tem um serviço de saúde que acolhe essa população? Eu não entendo assim. Eu tive curiosidade de ver, fui atrás para olhar e pesquisar. Existem outros programas. Existem a Horta, existe aqui o Polo de Computação, existe a UMAC, que muitas vezes propõe uma ou outra atividade, existe o CRAS, existe o Conselho, que às vezes traz um curso capacitado, enfim, existem outras. O que ocorre é o que talvez tenha ocorrido hoje. O que ocorreu hoje? Que a gente começou conversando com 10, 15 pessoas. Mas não tem um karaokê para as pessoas estarem distraindo lá? Boa, Sandra, não tem um lugar para a gente ter lazer, entretenimento? Tem um rádio lá, vai estar parado. Não, peraí, aí eu vou chegar também. O município de Maracaí é diferenciado, tem um potencial enorme, enorme. Vocês mencionaram não tinha só. Vocês mencionaram um usuário que era super ativo, né? E acabou no que acabou, né? Um suicídio. Um caso grave. Só que antes disso acontecer, o Roberto está aqui também, não me deixa, né? O Roberto também é super atuante. Vocês têm um espaço na UMAC, lá através do rádio, né? Rádio comunitário, se não me engano, ajuda aí, Zé. Rádio comunitária Carisma. Rádio comunitária Carisma. O William fazer lá um programa. Não só o William, desculpa, mas não é só o William. Tem outros usuários também que faziam os seus programas semanais lá no rádio, né? Quer dizer, Roberto Agapito, Maria Emília e tantos outros, né? Aqueles que evidentemente buscaram alternativas, né? Encontraram um espaço. E aí eu volto na Mariana, né? Eu acho que a pergunta dela, Edivaldo, é se porventura esses espaços não estivessem sendo informados à população, tá? Será que todo mundo estaria concentrado lá esperando o remédio, o médico? Como você mesmo disse, com mais atividades eu teria mais propostas, né? Eu ampliaria a possibilidade desse usuário circular. Só um motivo. Por favor. Na verdade é assim, a cidade tem diversos segmentos de trabalho de vitrine. Pode deixar aberto. Agora está faltando talvez a gente começar a elencar e mostrar para as pessoas. Você mora onde? Você disse? Na quadra. Então lá tem essa mora no bairro, tem lá uns eventos, depois se reúnem. Entendeu? Faz parte. Lá tem um baralho, tem andão, xadrez, tem internet de grafite, tem capoeira. Aí. É isso que precisa entender. Precisa entender, então, Zé, publicar. Mas isso é publicado. O que acontece é que a população não participa e a gente também não tem apoio da prefeitura. São projetos da gente, que a gente leva lá, que nem o caso de computação. Queira ou não, o José nem gosta, mas quem paga é o José para a internet. A gente tem capoeira lá. O que a gente fez? A gente buscou o William, o Rogério, para vir fazer pra gente ali. Ele vai lá, dá na segunda e na quarta de graça, é voluntário. Entendeu? O que está acontecendo? A gente fez isso na intenção de buscar aquelas crianças que ficam lá na rua, em beira de biqueira.
Porque Maracaí não tem diversão, Maracaí não tem nada. Pista de skate, tá Entendeu? Aí o que acontece? A gente conseguiu trazer ele. Aí chega ali, você vai lá à noite, acontece um monte de problema, porque as crianças que tem ali, um tá furtando, outro tá tendo dificuldade com o pai e a mãe que bebe. Como que a gente vai trabalhar com aquelas crianças ali? Não tem como, entendeu? Aí pega um pouquinho dele, um pouquinho do José, um pouquinho do Rogério, um pouquinho da Verônica, um pouquinho do Roberto, e a gente senta, conversa um pouco, mas não flui, entendeu? Se eu Aí dissesse o para que a Verônica, acontece? se eu dissesse para a Verônica Tá aqui se no município, se eu dissesse para a Verônica que no município de Maracaí, eu estive com o secretário de esportes, eu não sei como é que chama a pasta, mas existe judô, jiu-jitsu, futebol, basquete, todos capoeira, todos com horário. Karatê, vai me ajudar aí? Esses projetos são projetos Dama, xadrez, que mais é? Vamos aí. Quer tem um dizer, serviço de convivência também. por favor. Então, eu concordo contigo, Sim, Verônica. concordo com Eu você, concordo mas contigo. pouca coisa são divulgadas. Agora você me entendeu. Às vezes, Agora você me entendeu. às vezes as crianças Tá lá, já vai anunciar as coisas na rua, não passa mais mudar em casa. O que você acha que é a falha? É só comunicação. Não passa mais Aí, de todos, né? De todos. O serviço, Tanto da gente como usuário. o serviço é muito fragmentado, Verônica. Sabe? É um serviço de formiguinha, cada um faz o seu formigueirozinho e fica ali, né? Quer dizer, e se a gente começasse a se Mas relacionar? eu tô falando da falta de Né? comunicação. E se a gente criasse Eu uma moro lá rede? numa chácara que é dentro da cidade e não passa nada de anúncio ali dentro. Alguém fica sabendo alguma coisa se tiver internet, se não tiver, não fica sabendo. Não é comunicação? Comunicação, concordo. Temos uma rádio em Maracaí que nem tudo e nem sempre é anunciado tudo. Comunicação. É que está faltando a gente fazer redes, né? Porque essa comunicação, ela ainda vem com um aspecto muito individual. De fulano escutar na rádio, isso funciona também. Mas e as redes? E os momentos que a gente tem como esse aqui, de juntar pessoas de diversos segmentos e com diversos interesses e falar sobre essas coisas, né? Como quebrar essa fragmentação e usar isso a nosso favor para construir uma rede, né? Para fazer junto, né? Essa é uma das nossas pautas também. Essa é uma das nossas pautas dentro da saúde mental também, que se expande para outros serviços, né? Para ter saúde mental tem que ter rede, né? Para ter tratamento digno em saúde mental precisa de rede. E para ter rede a gente precisa contar com todo mundo que está aqui e com outras pessoas que não puderam se fazer presentes, mas que a gente espera poder contatar também quando for feito, né? Então acho que essa é a colocação, a gente está caminhando, né? Comunicação, divulgação, né? Mas acho que talvez o mais efetivo é a gente poder constituir um espaço legítimo para poder se comunicar, né? Todos nós juntos, né? E poder retomar essa questão do coletivo que a Bárbara mencionou, né? Tanto dentro dos serviços quanto no município, né? Como é que a gente, enquanto coletivo, consegue se organizar para conseguir chegar nos direitos que foram conquistados, né? Os direitos, como o Thiago falou, os direitos estão lá, estão postos, né? Mas muitas vezes a gente está com uma distância deles que sozinho a gente não consegue chegar. Pode perder, né? E não pode perder, né? Hoje em dia é tudo informatizado, tudo através da eletrônica, em geral. Assim, é mais difícil você estar em contato com a pessoa, assim, para dialogar, enfim. E é tudo através de máquina, computador, rádio, essas coisas aí, banda de música, tudo através da máquina. Dialogar com a pessoa está mais distante de uns dias para cá. Sim, eu não sei qual é a assunto aqui, mas eu posso estar colocando alguma coisa? Não sei qual é a reunião que cheguei. Se for sobre o CAPS, eu quero colocar algum assunto. Posso pôr? Se apresenta. Eu sou a Edna, sou da Sua mãe? minha irmã, minha família quase inteira está lá, no CAPS. Então eu quero estar colocando aqui. O negócio é o seguinte, uma vez eu estava conversando, não sei se a saúde vai falar, não, isso daí está certo. Quero saber qual que é a função da saúde estar envolvida no problema da família da gente está com problema em casa. Porque uma vez eu tenho que estar, minha mãe, né? Tem que estar carregando ela para baixo e para cima. Aí uma vez eu fui lá conversar lá, não recordo qual que é a pessoa, se é o Lucas, não estou lembrando. Não vou dizer nome aqui porque eu não estou lembrando. Para me ajudar, sabe, em função a esse problema, porque eu tenho que estar ajudando ela, eu sou casada, tenho 2 filhas, tenho
meu marido tem a casa para mim estar fazendo tudo sozinho. Aí fui lá, conversei e falei, ó, porque eu estou com dificuldade, eu tenho que estar trazendo a minha mãe aqui, tenho que estar vindo buscar, às vezes eu estou com correria lá na escola, tem as meninas. Aí o que eu ouvi lá? Ai, a gente não pode estar fazendo nada. Então eu queria saber quem que pode estar me falando, dizendo alguma coisa sobre isso. Eu acho, licença, eu acho que essa questão, assim como a que a Sandra levantou no início, a gente pode estar discutindo no final, né? Que elas são mais da organização específica de um serviço porque eu só. estava procurando saber, outra cidade por aí, tudo bem que pode falar, mas não pode estar comparando lá com aqui, né? Tudo bem. Mas eu estava comparando assim, do meu ponto de vista. Porque tem, sabe, uma van, uma perua, para estar ajudando familiares, sabe? E às vezes a gente está com dificuldade, está lá conversando, a pessoa chega na gente e fala, a gente não pode estar fazendo nada, quer dizer, como que a gente responde uma coisa dessa pra gente, né? A gente está falando, não, você está certa, você está certa, está dificultoso para todo mundo, eu estou vendo a sua parte aí, mas por enquanto, vamos colocar no papel, vamos ver o que a gente pode estar fazendo, mas... Né? Porque eu que tenho que estar carregando, eu que tenho que estar indo buscar, eu que tenho que estar indo aqui, ali, às vezes eu tenho... porque eu tenho que ir lá na escola correndo para depois voltar aqui, né? Para mim já fica meio... Como é seu nome mesmo? Edna. Edna, você e a Sandra colocaram algumas questões que são específicas do funcionamento do CAPS e que acho que a gente vai precisar de um tempo para falar especificamente disso, né? Mas eu queria retomar um pouco para que a Bárbara ia colocar e depois a gente volta nisso, porque daí a gente vai entrar nos processos de funcionamento do CAPS, né, e de que acordos podem ser feitos. Pode ser? Mas acho que ela está trazendo uma coisa que tem a ver com esse processo. Então, assim, por que, por exemplo, quando falta medicação, a gente consegue se organizar e reivindicar? E por que a gente não consegue, então, coletivizar para reivindicar para essas questões? Por que os usuários, então, não colocam que é demanda? Fazer atividades, fazer passeios, poder ir, ter transporte, né? Isso ficaria mais fácil para a família quanto para o paciente, né? Então, mas aí isso precisa ser uma coisa colocada por todos, né? E aí a gente precisa se organizar. Quando você vai e coloca que é uma demanda sua ou da sua família, fica difícil de entender que isso é uma necessidade coletiva. Se você consegue organizar isso com as outras famílias que têm a mesma dificuldade que você, fica mais fácil você reivindicar. Porque aí vai ser uma necessidade do município e não mais só sua, né? Eu acho que isso que elas estão trazendo é importante também. O Zé, o cabo de assim, carregar, não vou conseguir carregar. Onde que eles vão conseguir chegar? Eu vou lá, Luiz. Porque essas são as necessidades. Como os profissionais podem chegar nesse processo de produção? Qual é a que deve ser ofertada pelo CAPS? Eu não quero mais falar mais nada, não. Então, eu acho que a importância da gente discutir isso é que, para ter um processo de desmedicalização, é só criando esses espaços. Quer dizer, qual é a interlocução que a gente consegue fazer com a assistência social? Isso que vai tornar possível a gente conseguir dar isso. Porque o processo de medicalização é justamente esse. A gente fica tão focado na questão do atendimento médico, do atendimento individual com o psicólogo, né? Apenas a esse tipo de oferta. Liga lá, por favor. Tem de cabo aí para mim, por favor. Tem de cabo. Então, isso mostra que a gente está colocando isso que você trouxe. Então, é só um problema de diminuição de serotonina? Se é só um problema de diminuição de serotonina, por isso, então, que a medicação vai dar conta. Por que será que a gente tem um alto índice de suicídio? A medicação resolve essas questões? Apenas o atendimento médico resolve? Então, o que que melhorar, né? Então, a gente precisa, sim, criar espaços para discutir tudo isso. Quantos usuários são vinculados à associação? Eu ouvi falar que é 200 pessoas que frequentam lá no médico. Não, eu estou perguntando da associação, não do CAPS. Da associação? Verônica, você consegue responder? Porque a gente faz reunião, não aparece. Então, assim, que está com a gente 14 pessoas. A associação não foi E essas 14 pessoas são usuários, familiares? Tem, acho que 5, 6 que são usuários, alguns familiares e amigos, né? Você participa da associação? Eu? Então, pode ser uma via importante, às vezes, para você colocar essa sua
problemática. Outra coisa também sobre visita, né? Os CAPs também devia se interagir e fazer mais visita nas casas, né? Pelo menos na minha casa nunca apareci. Eu tenho aqui que faz tratamento, podia estar falando, ó, como que tá a convivência aí de você com a sua mãe, né? Seus irmãos, tudo, né? Porque meus irmãos vão lá em casa. Então, o CAPS devia vir até mim, né? Falar, ó, tá precisando de alguma ajuda, né? Como que tá a convivência sua diária com a sua mãe, medicamentos, ela tá se... Eu que dou medicamento para ela, como que você tá se reagindo a isso? Ela toma certinho com você? Não, nem... É eu levar lá, buscar e chegar em casa, pronto. Acabou. Só no outro dia que tem CAPS de novo. Misericórdia. Não, eu tô pondo meu ponto de vista como que eu tô vendo, né? Porque faz muitos anos que eu tô dentro disso, sabe? Tô vendo, desde quando meu pai era vivo, eu tô levando. Comecei, então, desde quando que eu tô caminhando com ela, nunca ninguém. O CAPS bateu o palmo lá e falou, viu, sua mãe faz o tratamento, a gente quer saber como que é a sua convivência com ela dentro de casa. Porque com ela, a gente fica com ela meio período lá, a gente sabe como que ela está reagindo. A gente quer saber depois disso como que ela reage aí, né? É o meu ponto de vista, né? Não estou criticando ninguém, é o meu ponto de vista. Como que você dá a medicação para ela. Isso também eu queria colocar também. Vou aproveitar a oportunidade, porque eu não faço, eu não vou assim. Desculpa, mas eu não quero falar mais nada, né? Vou aproveitar a oportunidade. Procurar falar sempre a verdade, porque está escrito na Bíblia Falar? que nada fica oculto. E também você tem perna curta, você devia falar. Fala a última vez. Sem perna curta. Que você tem mais Você mentiu alguém de como está escrito. Você vai descobrir, tá certo? Então, os polícias cobram as coisas, os advogados? E quem mais você tem para buscar nas Não, porque você perguntar correria do tratamento é um caso, mas quando eu escutei essa, sabe, de falar, essa parte a gente não pode estar ajudando, eu abandonei. Eu vou falar. Eu não vou quebrar as coisas, eu não vou derrubar, porque eu sei meu lado. Vamos quebrar um pouquinho só. Vambora. Eu queria te explicar uma coisa, que eu já entendi. Vambora. Entendeu? Já. O que eles estão querendo dizer, todos eles estão querendo dizer aqui, é que ninguém está nem aí com o problema emocional de ninguém. Cada um que se vire com o seu problema emocional. Entendeu? Cada um que se vire. Você percebeu como eles, né, todos eles que estão aqui falando bonitinho, todo mundo falando bonito aqui, né? Bonitinho, estudado, né? Todo mundo tem uma faculdade, não é isso? Estão falando bonitinho, tudo muito bonito. E as conversas deles sempre dão curva. Você percebeu, Fernando? A curva da conversa deles dão? Entendeu? Ah, tem o MAC, tem a associação, entendeu? Mas nunca nenhum do CAPS, nem a prefeitura, entendeu? Tirando um pouquinho alguma coisa da prefeitura, dentro do prefeito que deu lá, deixou na cidade do centro comunitário, tirando esse prefeito, os outros a gente nunca teve motivação de nenhum deles, lá no CAPS principalmente, nenhuma motivação. O que eles fazem é assim. Ele vai jogando para você. As ideias é jogar para todo mundo. Você percebeu como é que funciona? Tem a UMAC, né? Tem a associação. Agora, cadê o incentivo? Cadê a motivação? Uma vez a Guilmar falou, eu convidei a Guilmar, convidei o pessoal do CAPS, nunca participei de uma reunião do pessoal do CAPS. Cadê o Lucas aqui? Olha o Lucas, cadê ele? Tudo bem. Mas o Lucas é raro participar de reunião. A gente convidou pessoas lá do CAPS para ir na reunião da associação. Que motivação vocês deram para nós lá? Que motivação vocês deram? Nunca deram motivação nenhuma para nós. O que eles querem dizer é isso. Se virem com seus problemas, a gente quer distância, eles não querem misturar. A verdade é essa. Eles não querem se misturar. Então você tem... Roberto, isso. Vamos pedir para você sentar para a gente conseguir todo mundo te olhar, porque você fica dando as costas, eu gostaria de olhar para você. Sim, pode olhar e falar. Sim, é porque é o seguinte, está todo mundo sentado e a gente pensou em fazer uma coisa horizontal. Seria muito bacana se você se juntasse a nós também. Não, bacana para você. Eu estou muito bem do jeito que eu estou. Bacana para você. Você gosta de coisa bacana, coisa bonita, não é isso que você gosta? Coisa bacana, coisa bonita. Certo? Eu vou terminar de falar já. O que eu queria colocar para vocês, pessoal, principalmente o pessoal dos pacientes do CAPS, que é assim que funciona. Eles estão dando curva na conversa, entendeu? Tem a UMAC, tem a associação. Se vira, igual a Verônica falou.
O Zé Antônio que vive aqui há quase 20 anos nessa cidade, aqui tentando montar uma associação, tentando. Agora, a gente não tem influência. Vocês têm influência. A gente não tem influência, por isso que a gente convida as pessoas, ninguém vai lá para dar uma força, mostrar, eu estou aqui, não vai um lá. Aí vocês querem a gente se ver de jeito. Então eu já cansei, eu não quero mais saber de nada, de carta, de prefeitura, não quero saber de mais nada disso. Fui hoje na reunião do conselho e não falei nada, você ouviu lá. Cansei de falar também, porque as conversas não curvas. Entendeu? Não curva. E quanta mentira, rapaz, quanta mentira. Às vezes as pessoas acham que eu sou trouxa, que eu sou tonto. É só isso que eu queria falar. E outra sim, Valeu. aproveitando a deixa do Roberto, às vezes o José coloca lá assim, apoio da prefeitura. Não, a gente não tem. A maioria das nossas coisas da associação foi criada pela gente, a gente não tem apoio da prefeitura. A gente, que nem eu falei para você, você estava aqui no início, a Associação Saúde Mental foi criada pelo Roberto, ele que fundou a associação. Ele é esquizofrênico, foi ele que fez todas as regras e o que eu comentei no início. A gente teve o apoio do José, o meu, ele fazendo e a gente em cima, entendeu? Então, assim, ele fez de início realmente para lutar a favor dos direitos dele no CAPS, que na época ele fazia tratamento no CAPS. O José coloca, todos os nossos convites, o José coloca apoio da Prefeitura de Saúde de Maracaí. Não tem. Não tem. Se tem convite, se teve 200 convites gastos em Maracaí, foi do bolso do José. Ele faz as coisas, ele não gosta que fala, mas então também vamos escancarar, a gente não tem apoio de prefeitura não. A gente faz reuniões, a gente faz as coisas, realmente foi o que ele falou, a gente está acostumado a aparecer 10 pessoas. O ano passado a gente fez uma palestra na Câmara, foi na Câmara, né, José? Que a Felina veio e a gente colocou usuários do CAPS, que nem a gente vai atrás, a gente quer trazer pra gente, realmente, só que a gente não consegue. Porque assim, o maior essencial que eu acho que a gente deveria ter é apoio da saúde, dos funcionários, das pessoas que estão lá dentro do CAPS, para a gente poder ajudar a trazer esses pacientes pra gente. Muitos vão falar, a gente não sabe que a associação existe. Não sabe mesmo, mas falta de divulgação não é. Entendeu? A gente precisa de apoio, a gente precisa de apoio. A gente conseguiu o barracão com muita luta, a gente conseguiu o barracão, porque, vamos por lá, não estou aqui para divulgar lá no prefeito também, que para mim não cheira nem entende. Anos atrás, que nem tinha a Beth lá, a gente não conseguia ficar com o barracão. O Tatu, resumindo, não sei o que aconteceu, ele liberou o barracão pra gente. A gente consegue levar algumas coisas, fazer alguns trabalhos lá. Só que o que acontece? Precisa disso. A gente não tem isso. Eu trabalho. Eu não vou tirar R$100 do meu bolso para fazer um trabalho ali que pode ter o apoio da prefeitura. Entendeu? Porque se eu tirar R$100, vai fazer falta na minha casa. Eu tenho filhos, eu tenho neto. Entendeu? Então, assim, realmente a gente não tem apoio. A gente não precisaria... Quantas vezes a gente, às vezes, fica naquela assim, vamos fazer uma palestra, vamos procurar não sei quem, mas se eu não der o gasto, você não vai vir. Se eu não falar para você, você pode vir, eu não sei como você veio hoje, se foi voluntariamente, entendeu? Então, mas você teve gasto, você saiu de Assis, você teve gasto, você veio de carro, você teve gasolina, você teve que pagar pedágio. Se a gente consegue isso, a gente tem que trazer. Entendeu? Então é difícil pra gente, que nem agora, o Thiago, não conheço o Thiago, estou conhecendo o Thiago agora. Não conheço o Thiago. Ele falou, tem a UMAC. Ô, caramba, tem a UMAC agora? Tem a ASME agora? Porque muitas vezes até as coisas que a gente ia participar lá no CAPS, muitas vezes, se é pra gente gravar, porque a gente não gosta só de palavrinha. A gente tem que ter uma coisa filmando, a gente tem que gravar, é um direito da gente. Muitas vezes é apelado. Por que é apelado? Vai sair alguma coisa ali que não pode sair pra fora? Por quê? Não é assim, gente. Não é assim. O que a gente precisa de apoio? E que eu vou falar para você assim, o que está acontecendo? Hoje a gente entrou aqui para entrar com você com uma palestra. A gente está entrando em assuntos do problema do CAPS aqui. Então vamos parar aqui agora, vamos deixar você falar, porque senão sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar com todos os problemas, falando todos os problemas, não vai ser resolvido nada, vai ficar tudo no filmador, vai ser esquecido e você vai sair daqui sem falar nada. A gente vai ficar aqui meio-dia, 1 hora e você não vai falar nada. Então todo mundo para agora,
você fala depois no final, quem quiser põe seus... Vamos fazer o seguinte, vamos passar papelzinho assim, quem tem suas perguntas, suas questões, foi o que eu falei para a Sandra aqui. Sandra, você está interrompendo, vamos fazer o seguinte, vou dar um papelzinho, uma caneta, você põe suas questões aqui, no final a gente... Vamos ver o que a gente consegue responder? Vamos passar um papelzinho, uma caneta para cada um, e depois, enquanto você fala, cada um anota sua pergunta, sua questão, senão a gente vai ficar batendo boca que não vai resolver nada. Será que tem sentido algum eu ficar falando aqui alguma coisa teórica ou tudo mais, se vocês têm essas questões todas para resolver? Acho que é justamente isso que ele está trazendo, você está desviando das questões que precisam ser trabalhadas. Eu não sei, porque eu recebi um convite para vir ajudar a discutir um pouco a questão da medicalização. Mas discutir a questão da medicalização é discutir essas dificuldades. Como é que a gente vai... porque assim, é um entendimento de concepção de saúde, né? E isso tem a ver com o serviço que a gente oferta. O serviço que a gente oferta tem a ver com a forma como a gente entende o que é saúde. O que estressa também o pessoal lá do campus, lá, os pacientes principalmente, é que você mora numa cidade que não tem nada. Aí você vai para Tarumã, que parece que é menor que aqui, tem mais coisa. Aí você fica com aquele ponto de interrogação. O que será que está acontecendo? Tarumã tem isso, tem aquilo, tem até 10 horas da noite aberto. Seu filho quer um negócio agora, tem que ser agora, corre lá buscar que está aberto. Deu vontade, vai lá buscar, está aberto. Agora, assim, Maracaí, não sei, fica parado, patinando nas ideias. Queria fazer uma colocação. Você falou que não conhece o Thiago, né? O Thiago é psicólogo, faz 9 anos que ele faz tratamento no CAPS lá. E, tipo assim, também sou esquizofrênico. E o fato que ele quis dizer é o seguinte, se hoje também eu não suicidei igual o Lucas, foi através dele. O que ele está querendo dizer é fazer todo mundo pensar. Não que ele está querendo dizer assim, que tem um marco que você está falando, mas que simplesmente ele quis fazer isso. Ajudar a pensar. Não que está criticando que vocês formou o MAC, que ele dá o dinheiro no bolso dele, não é isso. Ele não está criticando. Não, também não pus isso que ele está criticando alguma coisa. Pelo menos foi o que eu entendi. Não, então você entendeu errado. Também não estou falando isso. Não, mas, E outra, eu falei que eu não conheço o Thiago, porque realmente eu não conheço o Thiago. Se ele trabalha aqui 9 anos, eu moro aqui há 37. Que eu tenho família lá no CAPS, eu também tenho. Só que eu não conheço o Thiago, porque eu não vou lá. E eu não tenho necessidade de conhecer o Thiago, por quê? Eu tenho que conhecer Maracaí inteiro? Não, mas na verdade eu acho que o Josias está colocando, é que a gente está tentando propor justamente essa aproximação. O que eu quis dizer, acho que o Josias entendeu, é que existem outros espaços, tá? E que esses outros espaços podem também ser utilizados como vem sendo, com 14, com 15, com 10, que seja. Como a própria Sandra voltou a dizer, tem dia que tem 10, 20 pessoas na oficina, tem dia que tem um, tem dia que não tem nenhum. Então eu acho que isso essa oscilação, ela vai existir. Em qualquer lugar. Vamos dar um exemplo da igreja. Se tiver um fiel lá, você vai pregar para ele ou você vai falar, tchau, não sou o seu, não quero, não, vou embora. Bacana. Se for pastor para que você O que eu estou entendendo aqui, ó, na verdade, eles querem saber essas coisas, né? O pessoal que está aqui sabe que existem essas entidades para eles, que eles vão. O que eles estão aqui reivindicando, eles querem saber quais os projetos. Tinha no CAPS, parou, então eles querem saber assim, vai voltar? O que vai voltar? Então, entendeu? O que precisa para voltar? Isso, porque eu acho que tem que organizar esse organizador e por... Se o povo afastou, você entendeu? Então vocês têm que ir atrás, igual ela reclamou que não vai na casa dela, vocês vão lá e falam assim, gente, ó, a gente vai montar a oficina de novo aqui de sapato, a de bexiga. Ó, nós vamos montar, acolher o povo de novo, Mas cadê o Lucas, que é supervisor? Ele resolve. Então. Não, eu estou falando assim, eu acho que quando ele falou de desviar de foco, é isso. Eles querem saber o que vai ter no CAPS. Vocês vão mudar a postura do CAPS? Vai voltar a ter atividade? Não vai? Eu acho que é mais ou menos isso, não é isso que eu entendi? É uma relação que vai ser. Se não cortou, mas por que não está tendo mais? Eu proponho atividade, as pessoas têm que ir, ou as pessoas têm que pedir para eu fazer, tem que ser e sentindo. Você trabalhou que a programação para esse dia da luta, o que foi resolvido? Vai ter o quê? Decupagem. Eu não sei responder. Então, porque era para ter o churrasco. Patchwork. Pintura. Que acho que 2 horas. Mas sabe que eu parti Mas tem alguma. Para mim, o que foi passado é que a gente veio aqui para uma roda de conversa e não para uma palestra. Para uma roda de discussão e não para uma palestra, como está sendo dito toda vez. Na verdade, a gente veio aqui para conversar. Como a gente está conversando, né? Quer dizer, acho que
eu acredito que a Bárbara está colocando, se a gente for falar de teoria, a Sandra falou que é muito bonito mesmo, muito bem escrito. Tem os termos bonitinhos que o Roberto falou também, tem mesmo. Né? Agora, a proposta é para a gente discutir e verificar o porquê que esses espaços, né, já não estão aí, digamos, acolhendo a demanda, como vocês estão colocando, ou seja, sendo suficientes para vocês. Né? O que eu quis dizer com o direito adquirido, o CAPS continua lá. Sim. Se hoje não acontece a assembleia, se hoje não acontece a visita, todo e qualquer familiar, todo e qualquer usuário pode ir até lá, a porta é aberta, né, para problematizar isso, né, para poder discutir isso. Quando a Edna coloca que mas a gente não faz visita, se ela está todo dia no serviço, eu não tenho porquê. Ela está trazendo a demanda dela. Sim. Tá? E perdoe-me, em outras ocasiões já estiveram sim. Muitas vezes em virtude da falta do veículo, muitas vezes em virtude de um ou outro aspecto, a gente acaba deixando a desejar como qualquer serviço. Né? Eu não estou aqui para defender o CAPS, eu trabalho no CAPS. Você depende do CAPS. Perdão? Você depende do CAPS. Também não depende do CAPS, mas eu estou apenas tentando esclarecer e agradeço muito, Josias. Então, na verdade, eu estou querendo aqui, eu acho que a proposta é ampliar a perspectiva do serviço e do município também. Né? Quais são as propostas? O que existe? A Flávia me fez uma pergunta, eu sou sincero em dizer, Flávia, eu não sei. Até pouco tempo atrás, o ano passado, só para que entendam, a gente tinha uma programação muito bem clara, estabelecida, divulgada, a gente pintou o muro aliás, há 2 anos atrás, a gente tentou pintar o muro, não conseguiu pintar o muro do CAPS. No ano passado, a gente conseguiu ir para a rua, Bárbara. Tem um espaço na avenida principal do município, a gente conseguiu colocar os usuários lá, um espaço aberto, amplo, para que eles pudessem se expressar no muro lá. Após aquilo, teve um almoço, todos se confraternizaram, depois, num outro dia, a gente foi até um pesqueiro, para que também pudessem passar o dia. Essa foi a programação do ano passado. Hoje, no entanto, devido a inúmeras mudanças, enfim, uma sequência aí de eventos, eu não sei lhe dizer, claro, se existe sim a perspectiva e o intuito de levá-los. Não, porque geralmente é nessa semana, né? Perfeito. Vai ser dia 3. Perfeito. Dia 3 de junho. Só que ainda está esperando a confirmação do... Que depende de ônibus, depende de motorista, depende de enfim, uma série de questões. A gente ainda questões. não comunicou todo mundo. E o Lucas não está aqui, ele que estava com a programação que ia passar na reunião hoje. Então, acredito que... Por motivo de força maior, né? Não. Então, é só sugestão. Isso, mas foi prolongado para o dia 3 de junho. E a invasão que se deu, só para explicar, perdão Maria, só para explicar, foi em virtude da demanda que começou a aparecer no CAPS. Né? O fluxo de pessoas aumentou, aquelas senhorinhas, aqueles senhorzinhos que muitas vezes estavam, como o Edivaldo colocou, na rotina já do CAPS, começou, claro, a haver uma diferença, o fluxo de pessoas, e o pessoal começou também a se afastar, indo em encontro àquilo que a Bárbara estava tentando discutir, que é essa medicalização. Então, muitas vezes a pessoa fica um mês sem aparecer no CAPS e vem para a consulta médica. Mas como o Josias lembrou aqui, e me permita dizer, Josias, antes ficava 6 meses. Vocês me deixam mentir, o Edivaldo está aqui. Já tinha paciente que não via o médico, né, há 6 meses estando no CAPS. Agora é todo mês. E continuava a prescrição, repetia, né? Deixa eu só perguntar, porque eu não sei quem é você. Sou a Flávia, eu sou funcionária da saúde também. Você também trabalha na saúde? Hoje a Flávia está no sindicato. Eu estou no sindicato. O que você faz na área de saúde, Flávio? Eu sou agente sanitária. Saneamento básico? E faço parte da Associação Mental, da Saúde Mental. E dá E da UMAC. E do Gopan. E abraçar o mundo. Porque no certo aqui, gente, no caso aqui, certo, a pessoa mais importante, mas que o assunto teria que estar envolvendo ele, aqui não está presente aqui hoje, que é o Lucas. O Lucas aqui ou não, tanto faz. Não, mas Roberto, você... Tá claro isso, é óbvio. É óbvio isso. Quantas vezes a gente já chegou, eu e você... Não, mas eu acho que o Luciano é importante a presença dele aqui. Eu acho que o Lucas não está aqui, mas o Luciano está. Eu acho o seguinte, né? Vamos supor,
sabe? Mas cada um cuida de uma parte. Mas o Luciano pode conversar com ele depois, passar, esclarecer o que está acontecendo. Se tiver um acontecimento lá no carro, que vai correr do Luciano ou vamos no supervisor? Não sei, tem que ser, cada um tem Não tem pra onde correr, Sandro. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? Ou você vira homem, ou você se cura sozinho, ou se mata. É assim que funciona. Ah, o Willi fez isso, né, meu irmão? Se Deus quiser. Deus não quer isso. Entendeu? Se eu preciso de alguma coisa, porque às vezes é o jeito de você conversar com a pessoa, a sua educação, porque educação é bom e cabe em qualquer lugar. Porque não adianta eu chegar nele com estupidez, é lógico, ele não vai gostar, ele não vai me atender bem. Agora, se eu chegar nele tratando ele bem, com saber conversar, acho que todo mundo, se num diálogo bom, gostoso, uma conversa gostosa, boa, né, sem ofensa, sem tá colocando uma ferida ali, outra aqui, eu acho que isso, gente, o que aconteceu lá atrás, vai estar lá atrás. O importante é de hoje para frente. Porque o rio não vai voltar para trás. Se a água já foi, já foi. O importante é daqui para frente. Tem algumas questões lá de trás que a gente deve ou quer trazer de volta o CAPS? Tem. Mas tem algumas que não tem. Então, o importante seria o quê? De agora em diante. Né, Leandro? Porque não adianta você estar debatendo uma coisa que aconteceu lá atrás. É porque não sei o que, não sei o que, isso daí, isso daí. Então, eu acho que isso aqui serve para quê? Porque, não, Roberto, a pessoa fica fugindo do assunto. Ah, não sei o que, fica se esquivando, fica não sei o que. Mas não é se esquivando. Mas talvez, é que nem a Lilias falou, não tem o apoio da prefeitura. Por que não tem o apoio da prefeitura? Por que você não se faz uma reunião com o prefeito? Hã? Pra que reunião, Paulo? Reunião com o prefeito, todos vocês fazem uma reunião, junta, faz um vacinado, faz alguma coisa, faz uma manifestação, vai. Zé, termina de filmar, eu vou embora porque eu já conheço essa ladainha aí. Os gringos da gente são muito, e a gente não sabe. Questão de carro, a visita, essas coisas. É que nem o Thiago falou, tem um carro só. E não tem uma pessoa só, não é a família só, são várias pessoas que precisam desse atendimento. Pode. E outro dia nós tivemos um caso aqui, Luciano, você joga da ponta, quase Segunda, Terceiro. Terceiro? Foi o outro? O outro foi o menino que tinha parabólica, loja parabólica ali. Ele estava depressivo e se suicidou ali perto de Tarumã, né, no Trevinho. Eu acho que o terceiro menos de 2 anos. Gente do céu, vamos estender as mãos e ajudar, põe a mão na consciência. Vamos supor, pegar um paciente que tem surdo. Tem que ter um carro apropriado, tem que ser fechado. O motorista tem que ser de um lado e o paciente para trás. Porque de repente a pessoa vai dirigindo e se a pessoa surda pega. Acontece uma tragédia maior. E o outro tá aí? Não é verdade? Porque às vezes está na estrada, a pessoa surda vai encontrar o motorista. E daí? O que acontece? Ele fala, acaba ferindo gente inocente, acaba acontecendo coisas piores, que vai se agravar mais ainda. E daí vem aonde? Em cima da Secretaria da Saúde. Ou não, porque você está usando um carro inadequado. Porque você não está usando um carro apropriado. Então, gente, o Brasil é feito de quê? Vocês sabem, corrupção. Porque essa pouca vergonha que acontece hoje em dia. Pô, olha, eu acho que até o país de Angola, que é um país frágil, que passa fome, essas coisas, acho que nunca passou uma vergonha da vida que nem está passando hoje aqui no Brasil. Licença de voto, vou retomar um pouco o que você falou sobre algumas presenças de pessoas que deveriam estar aqui. Isso é verdade, né? Tem pessoas que poderiam estar aqui que iam dar uma postura melhor porque a gente está discutindo. Só que quando a gente veio para cá, a gente não sabia se essas pessoas iam estar ou não. Né? A gente veio precisando contar com quem estivesse aqui. Né? Então, como foi falado aqui pelo Roberto, que já saiu, né? Já cansei de falar com a prefeitura não dá certo. Mas a gente vai ficar esperando dos poderes que as coisas sejam feitas, que a gente seja atendido? É do poder. Então, é aí que tá. Quem tá com o poder na mão. A gente tem essa via, né? Mas a gente só vai poder contar com isso. Com Deus, em primeiro lugar. A gente só vai poder contar com uma coisa. Como é que a gente aqui pode se articular?
né? Como é que esse espaço que a gente pensou em fazer hoje pode contribuir de alguma forma para essas ideias que a gente tem tido? Né? O que a gente discutiu aqui, a gente vai sair daqui pensando de forma diferente ou a gente vai sair com as mesmas queixas? Não, será que a gente sai vai conseguir ultrapassar diferente. essas queixas? Porque é muito interessante que a gente fez essa roda de discussão para falar sobre o assunto da luta e tal, mas aqui foram saindo queixas, né? Queixas, muitas queixas. Eu acho que é sintomático também do fato de que talvez não existam nesse momento outros espaços para essas queixas serem ditas, né? Então elas vieram para cá. E quais seria? O ambulatório, o posto de saúde? Fala espaço? Para estar se expressando. Assembleia, que você convocar uma assembleia. Quando tiver, não sei, faz bastante tempo que não tem mais. mais. E aí se não tem, como é que a gente faz? Quem que tem que convocar a assembleia? O supervisor. Os interessados. Não. Assim, você começa a agilizar lá para acontecer. Eu perguntei para ele falou, não sei, vamos ver se vai ter uma palestra. É porque ele é o supervisor, mas ele é um trabalhador do serviço. Ele não é a pessoa que vai dizer se vai ter ou se não vai ter. Quem vai dizer são as pessoas que fazem uso. Mas então para que supervisor então? Ele vai ajudar vocês a organizar essas questões. Né? Vocês precisam, talvez, da figura do supervisor para conseguir organizar essas demandas de vocês. E cobrar dele também, quando ele não quiser ajudar, entendeu? Vocês podem cobrar dele. Ele não tem que te falar um não e você falar não. Ele falou não e acabou. Você pode cobrar isso dele. Tipo, vocês podem se unir coletivamente e cobrar isso. De quem é o responsável por fazer ou por deixar acontecer, entendeu? Porque não pode ficar só no celular, no Facebook e esquecer outras coisas. Pois é, então você traz uma demanda, o colega traz outra. Por que então não se junta ali, independente do que fala se vai ter ou não vai ter? O espaço ali é de vocês. Né? Vocês podem chegar lá e levar o espaço. Vocês podem fazer uso daquele espaço e chamar os colegas, né, as pessoas que estão interessadas em discutir essas questões lá também, né, para colocar em pauta. Pô, vamos fazer uma assembleia, né? Vamos falar sobre as coisas que precisam ser discutidas nesse espaço. Né? As pessoas não querem se reunir, não. Só se o de lá, o que está com o poder na mão lá, que administrador lá, que quiser formar uma equipe lá para fazer a assembleia, aí que eles vai. Mas mesmo assim não comparece todo mundo. Tem que fazer num dia que tem bastante gente, por exemplo, na segunda-feira. Dia que tem médico não dá para fazer também, porque não vai querer abraçar o mundo também, que não vai conseguir, né? Sandra, porque hoje é o seguinte, né, ela falou, né, que hoje foi a primeira vez, mas é importante marcar outra reunião, né, mas para comparecer bastante gente, e o Lucas estando presente, que nem ele está presente, porque a gente, eu não posso aqui, eu tenho coisas aqui no meu celular gravada, eu tenho gravação do Lucas, mas eu não posso chegar aqui e mostrar para ele, eu não posso mostrar para ninguém. Por que eu não posso fazer isso? Porque ele não está aqui para se defender e eu não vou fazer isso pelas costas dele. Mas que eu tô falando, você entendeu? Eu não vou fazer isso pelas costas dele. Vocês têm então, a chance de fazer isso. Vamos supor, eu não vou falar mal dele aqui sem ele estar presente. Porque o que eu tenho que falar, se for falar para eu vou conversar, eu lembro ele e ele. Eu conversando ele no lugar, eu vou conversar com ele. Mas se todas as vezes que tiver alguma coisa ele não tiver presente, como vai chegar nele? Aqui, eu vou conversar com você. Vou meter o pau nele. Que eu acho que a questão que ele está colocando é que assim, o espaço está lá e é de vocês. É nosso. Vocês não precisam de autorização para usar ele, entendeu? Vocês podem sentar lá um dia e começar a discutir isso. Se ele quiser entrar na discussão, vai ser ótimo. Eu sei, mas acontece o seguinte, mas quem tem que responder as perguntas que a gente tem que fazer, que a gente tem que fazer aqui, no caso, no momento, seria ele. Então, o Edivaldo. É a questão da Edna, que ela colocou da visita. Pode também recomeçar, porque tinha os grupos de famílias, tinha um espaço, porque não é só a pessoa. Mas lá atrás, né? Então, mas pode pode ser acontecer agora. Sim. Não, é só fazer uma reunião, conversar com esse tal de Lucas, marcar no papel que vocês têm preferência, que vocês querem e discutir. Porque o que no tem para espaço fazer que aberto. tem. Cada projeto que é feito na cidade, a prefeitura ganha as verbas e ele não pode usar o que é mental para outra coisa. Ele usa para aquilo ali. Ele
vai usar no CAPES. Não pode ser dividido. Porque como eu falei, ó, questão de água, não tem mais água mineral para tomar. Por que não tem? Agora. Não, pode ser levado isso na reunião que vocês vão fazer. Vocês marcam tudo Agora, que nem os funcionários lá dentro, eles mesmos têm que comprar a própria água para acordar para eles tomarem. Quer dizer, eu acho isso errado. E tem uma coisa. Porque sai do bolso da Biomar, sai da bolsa do Tiago. Da bolsa dos caras? Do bolso de todo mundo. Tem uma. Quer dizer. Maior direito essencial, né? Uma questão de respeito básico, assim. Você tem uma água. Uma coisa tão barata, gente, que tem Vamos beber uma aguinha aqui. Que é uma água, não tem direito de uma água mineral. Toma torneira. Bom, essa questão da água que pode ser discutido lá também, né, para ver. Agora, o que eu acho assim, eu trabalho com as oficinas. Quando a Sandra começou a distribuir os convites, eu motivei, eu falei com todo mundo. Hoje eu fui com quem estava lá, dizendo que a médica ia chegar meio-dia. Então, quem quisesse vir aqui, dava tempo de vir aqui e ir lá passar na consulta. Ninguém se moveu. Então, tem essas características também lá. Reúne, 2 ou 3 só que falam, eu penso como ele. Pronto, fica nisso. Né? Eu não estou dizendo que a Assembleia é ótima, eu mesmo sinto falta, como grupo de família. Que eu acredito, o espaço do paciente, do usuário, chame lá do que for, é um espaço também amplo. Né? Que quem vive com ele, quem está se comunicando com ele, também precisa de um espaço. Mas acabou porque ninguém participava, foi deixando, mas isso pode ser recuperado. Mas o doente vai ser internado para apanhar, ele já está doente, já tem os problemas de limitação dele. Ele está falando em reativar os trabalhos que tinha lá. Eu estou falando, você falou outra coisa, eu estou falando essa. É que nem assim, ó, o que acontece? A saúde mental não envolve só o paciente em si, envolve a família. Então, ele vai resbate, né? Não é questão disso, Sandra. Por quê? Vamos supor, na tua casa é você, o Roberto, o Ronaldo e o Rubens. Todos têm problema. Tem. E a gente, que nem eu conhecia a família de vocês, não é só vocês, aí tem primo, tem tia, vem uma geração, sabe, sim, da família deles então assim, não é, são poucos os que são, não é sadio, como que eu vou pôr assim? Razoável? Que não fazem tratamento, vamos pôr assim, são poucos, porque não tem uma forma de direito de você falar é louco, não é louco, pode, não pode, que nem no caso a Edna. Ela às vezes tem que socorrer quase toda a família, entendeu? Então assim, não é só esses pacientes que precisam de cuidado, ela de alguma forma está precisando de atenção, os filhos dela de alguma outra forma, as filhas dela também estão precisando, porque as filhas dela também estão convivendo com esse mundo, entendeu? Aí é o que a Sandra falou, aí sai lá fora, é porque é louco, porque é doente. Então, as crianças já vêm convivendo com isso. Então, essas crianças também já não tinham que ter um acompanhamento agora? Já não tinha que, de alguma forma, ter uma ajuda agora? Entendeu? Mas a gente tem um modelo de atendimento que se foca na questão do tratamento e não da prevenção. Né? E a dificuldade de efetivar isso. Porque o SUS, ele já é uma prevenção, né? Só que o povo não entende isso. Também, assim, de a gente sair para fazer visita e começar a acompanhar famílias que já estão assim em alguma situação grave, digamos assim, de violência doméstica, de abuso, alguma coisa assim, e quando na verdade não tem muita coisa para se fazer no sentido de prevenção, tipo como promover todos os espaços. Tipo as famílias usarem o espaço, saberem seus direitos, tipo terem noção. As pessoas chegam lá e falam, eu quero receber algum dinheiro do governo. Tipo, ela não sabe do que ela tem direito, e às vezes a maioria tem direito a alguma coisa, a pegar cesta, a pegar leite, a receber algum tipo de benefício, mas não sabe, porque esse tipo de informação não chega. Tinha que ser mais divulgado, né? E eu também, eu só queria colocar que eu entendi um pouco a angústia do Roberto. Roberto. Que dessa questão de chama, mas não vem, mas também quando vem, fica aqui e vai sair daqui, será que vai acontecer alguma coisa? Acho que ele já deve ter presenciado várias reuniões em que muito se falou e pouco se fez depois que saiu daqui, entendeu? Todo mundo vomita suas queixas, fala das suas angústias, mas vai para sua casa e continua fazendo seu trabalho
meio que na lógica que sempre foi e não, tipo, mas é que é duro, mas que meu coordenador me impediu de fazer, mas que, sabe, sempre tem algum entrave e morre na praia. Então eu acho que eu entendi também a angústia dele de ter saído, porque acho que ele também já deve estar de saco cheio, sabe, dessa coisa que não anda. Então acho que a gente podia pensar uma forma de como fazer isso andar, assim, tipo, o que falta, principalmente, assim, eu não sei. Eu não moro aqui, tipo, vocês que usam o serviço mais, moro assim. aqui. Nossa, não é fácil. Só desde Maracaí. Eu sou de... Maracaí, na verdade, Maracaí, no centro tem um bairro afastado, que é Coab, é isso, se não me engano. O que mais tem lá é bairro, bairro tem bastante. Um distrito, né, Santa Cruz da Boa Vista, depois São José das Laranjeiras. Que também não é de Maracaí. Por exemplo, você falou da questão da... Lá tem tudo atendimento que tem de Maracaí? Eles vêm pra cá. Então, Sandra, é Sandra, né? Por exemplo, você falou da questão do ônibus, que não tem como você vir pra cá. Isso é uma coisa que dá pra ser reivindicada. Por que não tem mais horários de ônibus saindo final da de Coab, semana, vindo eu pra quero o visitar centro? minha filha, não tem Tipo, circular. o que precisa pra fazer esse ônibus passar lá mais vezes no dia? Pra você poder frequentar uma oficina no CRAS, por exemplo, que tem várias opções. Entendeu? É isso, e tipo, coisas pontuais, assim, o que está dificultando o acesso, por que as pessoas não vão? Não, esse lado, vamos um pouquinho também defender a prefeitura, porque é do nosso bolso também que saem os gastos, né? A gente paga imposto também não é à toa. Sim. Mas o que acontece, você vai ali, tem a circular que é gratuita, até esses dias eu falei assim só tem em Maracaí, viu? Só tem em Maracaí. Esses dias eu até falei assim, porque eu vi um serzinho lá, só mete o pau na circular, mete o pau na circular. Tá, não tô aqui pra defender porque nem uso circular, entendeu? Mas assim, é uma coisa boa que tem aí em Maracaí, só que também não tem que a circular tá lá em cima de 1 hora. Porque se às vezes você vai lá, sabe o que é? A criança dando volta no circular só pra passear dentro de Maracaí. Tipo assim, de juntar pessoas com a mesma demanda que precisam Tem essa. Pra algum lugar no mesmo horário. Por exemplo, vai ali, você vai ali, meio-dia, 11h30, tá passando, pega todas as crianças vêm de circular, é deixada por perto das escolas, entendeu? Aí vamos supor que passa acho que 3 horas da tarde, mas é aquela coisa, talvez não tenha necessidade de ter em 1 hora. Não, claro, foi tipo um exemplo, assim, né? Na verdade, eu acho que vai um pouco na tópica, né, que a Bárbara estava dizendo para a Edna, de não olhar especificamente para um único indivíduo, né? Porque se a gente vai reivindicar os horários que eu tenho, diferente da Maria, diferente do outro. E nunca você tem mesmo dia, o mesmo horário. Às vezes tem um médico 7 horas da manhã, outro dia 3 horas da tarde. O município de Maracaí é diferenciado, ele tem um potencial enorme. Haja visto aí o que você está dizendo. Tem, só falta trabalhar mais em cima dos potenciais que existem. Ele tem a circular gratuita, olha só. Olha o Primavera, o Primavera está crescendo, Maracaí ele recebe o passe para cresce. ir lá para Numas, ele recebe o passe para ir para Santa Cruz, entendeu? Você tem como articular, como a Mariana está colocando, né? É claro que você vai pegar horários de grande demanda, período aí, a pessoa está saindo, está indo para seus devidos trabalhos e tal. Do meio-dia, que está retornando. Eu sei. Quer dizer, eu acho que tem aí uma questão, né? É que muitas vezes a gente parte do princípio, né, de olhar para o nosso, o meu, né? E que a proposta, acho que da colega que veio aqui para conversar, é que a gente olhe para o coletivo. Não é que, eu entendo também, né? Pergunta a colega falar. A Maria lembrou, são 29 anos dando volta, tendo curvas, né, no discurso. Só que em muitos instantes esse discurso alcançou os objetivos mesmo com as curvas. Vão ter muitas outras curvas. Vão ter muitas outras voltas e a gente vai continuar brigando para chegar no ponto que a gente deseja. Faz 29 anos que está lutando, da luta antimanicomial e não resolveu. Melhorou muita coisa. Para quem acompanha a saúde mental, melhorou muita coisa. Quando eu cheguei aqui na saúde mental do CAPS aqui, já tinha acabado todas as coisas que eram boas. Você chegou tarde. Chegasse mais cedo. Você tem que entender assim, ó. Se era bom, teve coisas boas, acabou, mas é isso que a gente tá tentando para voltar. Ah, tá. E se não tivesse nada, 29 anos, conversar. O pai da minha idade. Mas a luta é assim, Sandra. Antigamente, no hospício, a pessoa vivia feito xixi, cocô, amarrada. Então tinha tudo isso. Hoje já não tem tão assim. Não, mas não é tão assim, mas não. A gente fala de direito como se direito fosse uma coisa garantida.
Direito não é uma coisa garantida, direito é adquirido. Conquistado. Que diferença tem? É uma luta contínua, independente de prefeito, de governador. Muito bem. A gente tem que correr atrás mesmo. Você tem que correr atrás do que você quer. Só para tocar um trechinho, para voltar um pouquinho para a Bárbara, eu queria muito, Bárbara, aproveitar a aula de seja, para que você pudesse falar, acho que você participou ativamente lá da desconstrução do hospital psiquiátrico de Tupã. Né? Não sei se vocês sabem, mas eu queria que você pudesse falar. Não é uma pessoa que participou ativamente aí. Isso é uma mudança. Você está falando que fechou. Ah, o IPT. O IPT também fechou. Eu estou sabendo. Qual o outro que fechou? É porque, na verdade, assim, lá tem dois o grandes Dom Bosco psiquiátricos, o Dom Bosco e o IPT, o Hospital Neurológico, que é a Casa da Criança, e tinha uma associação, que é a APOSP, que funcionava também com o Hospital Psiquiátrico, apesar de não ser. Aí fechou? E está recebendo intervenção do Ministério Público, o IPT e a APOSP. E a APOSP está sendo fechada a partir de denúncia dos conselhos. Denunciaram o que lá? Denunciaram o quê? Maus tratos, Sandra. Então, tudo isso. O mundo já é do maligno. Que você está dizendo aqui. Já é mesmo. Bem que meu irmão falou. O psiquiatra continua acontecendo. Então, eles foram lá dentro de casa, pessoas. Não é um mundo que. Massacrando. Daqui a pouco a gente faz um buraco Deixa ela falar. Joga tudo dentro, joga gasolina e que taca fogo. Deixa ela falar. Não é assim, nós somos, Sandra, agressivos, a gente tem vontade, nós somos autoritários, né? A gente quer se expropriar, a gente quer ter vantagem sobre o outro, mas a gente faz um pacto social de viver coletivamente, onde a gente precisa renunciar a isso, né? Então, quando a gente tenta se organizar nesse sentido, a gente está renunciando às nossas questões individuais para tentar trabalhar no coletivo. E esse processo da luta, ele acontece porque a gente tem que fazer isso. Porque se a gente, por exemplo, deixar para apenas as pessoas que estão dentro do hospital psiquiátrico reivindicar por isso, isso não vai acontecer. Qual o papel da assistente social? Assistente social, psicólogo, usuário, acho que todos nós temos o mesmo papel, né? Que é denunciar o que está ocorrendo de errado e tentar modificar esse processo. Denunciar para quem? Para o Luciano? Também, mas a luta antimanicomial, ela acontece com a gestão, apesar da gestão e contra a gestão, né? Então tem momentos em que eu acho que a gestão está com a gente. Da gestão administrativa? Que a gente tem que fazer, apesar dela. Eu sou meia burra, você me explica, por favor? Eu explico. Você é burro, você é mais inteligente que eu, que você quer. Tem coisas que eu acho que é o que é. Eu esqueci seu nome. Sandra. Verônica. A Verônica está colocando que assim, tem coisas que se não tiver o apoio da gestão, inclusive o apoio financeiro, a gente não consegue fazer mesmo tendo mobilização. Se não tiver apoio, verba, essas coisas, não vai para frente, não. Porque tudo é dinheiro, né? Desde nascer até morrer. E aí a gente precisa reivindicar, que é a questão que está contra a gestão. Se a gestão não está indo, não está caminhando junto com a gente no entendimento que a gente tem de saúde, enquanto qualidade de vida e, portanto, necessidade da população, então a gente precisa reivindicar com ela. Eu acho que talvez por isso esse seja um espaço que a gestão também está aqui, para a gente poder fazer esse diálogo. Quando o diálogo não é possível, a gente faz enfrentamento. Né? Agora, tem muita coisa que a gente pode fazer apesar da gestão, independentemente, né? Então, assim, retomar as oficinas, né? Retomar a questão do atendimento familiar, né? A gente pode... As assembleias. Retomar assembleias. A assembleia, ela é o espaço do usuário. A assembleia é uma igreja. Se tem uma coisa... Nossa. É reunião, filho. Não tá falando do CAPS lá, você não estava brigando até agora porque você queria essa assembleia lá no CAPS? É reunião. Parou também, né? Da assembleia da igreja e da assembleia do CAPS. Porque na assembleia da igreja, a gente vai lá para ouvir o pastor dizer para a gente tudo que a gente tem que fazer e como a gente tem que fazer. No CAPS, a gente tem que todo mundo falar e a gente ouvir uns aos outros para construir junto o que cada um quer fazer. E dentro do que cada um quer fazer, o que é melhor para o coletivo do CAPS. Né? Então, essa foi uma conquista da luta antimanicomial. Mas nessa assembleia que tem lá no CAPS, é só o Thiago que fala, o supervisor não fala.
Mas não é para o Tiago falar e ir para o supervisor, é para vocês. Não, tem que sugerir, dar sugestão. Falar, mas são vocês, não eles. É vocês que têm que falar e eles têm que escutar. Mas tem que ver se ele vai concordar também, né? Não, e depois coloca no papel e vê se aprova. O que vocês o Thiago ou o Lucas? Eu não sei quem é o coordenador, porque eu não faço parte. Lucas. O Lucas, né? O Lucas. Mas parece que é ele. Então tem que mudar de cargo os dois. Tem que mudar de cargo. Na verdade, Ser supervisor. o Thiago às vezes fala na Assembleia em virtude de estar o pessoal reunido e verificar que eles estão tendo dificuldade de iniciar o discurso. Há um disparador e aí o Thiago aguarda, como o Lucas, a Maria Guilmar, quem quer que esteja ali. Tem que ser operante, né? Às vezes a Sandra está lá, fala mais, a outra fala menos, né? Às vezes o Josias está lá, está com vontade de falar, fala também. Então, acontece que é um espaço aberto, como a Bárbara sugeriu, onde todos estão ali para que possam discutir, pensar e, quem sabe, pactuar uma mudança na dinâmica do serviço. Dentro das possibilidades, né? Que foi também uma fala da Bárbara, com a gestão, apesar da gestão. Tinha um CAPES lá pra cima do posto de gasolina ali. Para que tenha enfrentamento. Onde era a casa da dona Suzeli. Tinha até piscina. Lá não tinha depressão, ninguém tinha depressão lá. Mas foi só. Eu lembro disso. Foi na época da Cleonice, eu não sei se foi negócio de política, os outros falam aí, mas eu vou saber se é verdade. Deu certo que alugou aquela casa lá. Deu certo que alugou? É. Mas não, o CAPES. O dono pediu, a casa teve que mudar. Eu vou falar que nem minha menina fala, eu tive uma ideia. Você pega o que todo mundo quer e escreve no papel. E quando tiver essa assembleia, você fala. Porque sua mãe não fala, e você fala tudo que todo mundo quer. Aí você ajuda todo mundo, vê o que todo mundo quer, o que for melhor para todo mundo, faz o projeto. É verdade, aí melhor para todo mundo. Às vezes acontece você muito conversa Ali foi uma assembleia. Vamos supor, você está falando do Thiago. Thiago toma frente, mas só que acontece o seguinte, eu mesmo, as pessoas chegam e falam, reclamam, porque vão fazer isso, porque isso não está certo, isso também não, isso também não, isso também não. Falei para mas eu falo, gente, mas na hora certa de falar, vocês não falam que é na hora da Assembleia, então eles têm medo de chegar na hora da Assembleia, eles pegarem e abrir a boca e falar alguma coisa. Entendeu? Então eles acabam fazendo o quê? Eles acabam ouvindo e acatando, né, a decisão da pessoa que está falando ali na hora. Eles têm medo Eles têm medo de chegar na pessoa, né, e falar, não, porque de confrontar a pessoa, debater com a pessoa. Mas se é ali na hora, é que nem eu falei, se eu tiver que falar, eu vou ter que falar ali no meio de todo mundo. Não adianta a pessoa falar para mim, tem que falar ali no meio de todo mundo. As pessoas vão fazer, quantas vezes chegarem em mim, vão fazer um baixo assinado, vamos levar lá em cima, para entregar para ele. Né? Vamos tirar o Lucas daqui do CAPS, não quer mais coisa como coordenador aqui, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Mas cadê? Chega na hora do vamos ver, de fazer isso, as pessoas, esses se encolhem. Você entendeu? Não tem coragem de chegar e falar e fazer. Então, se tem alguma coisa para falar para o Lucas, na hora da Assembleia, tem que falar para eles. Para Guilmar, chegar na hora, você tem que se expressar. Não é verdade? Você tem que se expressar ali. Por que a pessoa não tem coragem de fazer ali, na hora, naquele momento? Tem que falar para os outros? Não, fala na frente, a pessoa está ali. É por isso que eu estou falando, ó, eu tinha vergonha de tudo. Ah, então você saiu. Tinha vontade de fazer um baixinado para tirar o Lucas? Então, todo mundo tem que fazer. Então, seja o primeiro a fazer uma lista para nós assinar. Então, mas acontece. Puxa a fila. O que adianta eu fazer? A turma chega em mim e fala, vamos fazer? Seja o primeiro. Tudo bem, eu chego lá e assino aqui, fulano eu não. Vai lá, pede requerimento, assina aqui, eu também não vou assinar. Por quê? Porque fica com medo. Porque assinar se comprometer, gente. É fácil da ideia, um monte de ideia, né? É na prefeitura que vê ou o próprio Luciano? Não sei, É o Luciano, que é responsável do CAPS, depois do Lucas? Secretário da Saúde. Não, é com ele, Luciano. Dá do teu lado. Pede uma declaração, requerimento, procuração, sei lá o que é, e nós vamos assinar então. Certo? Todo seja o mundo primeiro a fazer a ata, não sei. Porque eu já tive muito quem gosta falou, já tem muitos anos. O Thiago sabe. Já vem muitos anos no CAPS que não
faz, seja o primeiro. Você entendeu? Mas assim, Por quê? Porque tem muitas coisas erradas. E tem. Eu vejo. Só que as pessoas também veem. E chega em mim e fala, vamos fazer tal coisa. Mas só que chega na hora, vamos supor, eu vou fazer, tá aqui. Eu vou lá e coloco meu nome e meu RG, tá aqui. Ó, fulano, coloca o seu nome e o seu RG aqui. Vamos fazer isso? A pessoa chega na hora, eu não vou fazer isso porque depois ele vai judiar de mim. Fica constrangido, com medo de constrangimento depois. Vai vir as consequências que vai vir depois. Você entendeu? Então a pessoa vai lá e não faz. Então, aí o que acontece? Você vai lá e mete a cara, senão o Roberto fala, eu estou cansado de fazer isso, e não acontece nada. O que manda é atitude, né? O mais vale uma bela atitude que nem palavras. Aí sim, atitude, reação, Vamos fazer. Vamos fazer. E se tentassem conversar? Se tentassem conversar, como a gente está fazendo hoje? Então, por isso que eu estou falando. Voltar às assembleias, né? Voltar às assembleias para conversar. Eu acho. É isso. É lógico. Yasmin, pode participar? Claro. E deve. Pode. Principalmente a Asmin, né? Não contra ninguém, não tem ódio de ninguém, não. Uma assembleia. Desse mal eu não vou receber. Só que Paulo que pensa. Entendeu? Porque, por exemplo, Paulo, eles, você mesmo, quantas vezes você já reclamou dos copinhos que todo mundo joga que você tem que catar porque não sei o quê? É uma coisa que precisa colocar 1000 vezes na Assembleia. Mas quando alguém está jogando, você diz, olha, você falou lá na Assembleia, porque você não cata o copinho, você pode fazer isso. Também a pessoa começa a assumir também. Você acabou lá, jogou, você veio e disse para mim, mas fulano jogou o copo, eu que tive que catar. Porque você não pediu para ele catar. Mas na Assembleia tudo isso pode ser colocado. Então eu acho que é um conjunto de coisas. Não, mas né? outro dia, eu estava lá fora, a mulher pegou, acabou de tomar um café, jogou o copo do lado do muro. Então. O que eu fiz? Eu cheguei e falei com o Marcelo. Aí, a Marcelo falou, quem que é? Eu mostrei a mulher. Aí eu fiquei perto. Na hora que ele chegou para o muro, ela falou, eu não. Eu falei, não, você fez sim. Falei na cara dela. Eu falei na cara dela. Você entendeu? Não, você pegou o copo, você jogou ali. Mas não aquele que está debaixo da cadeira. Eu joguei o que estava lá fora. Eu falei, é lógico, o lá fora é pior do que o que está aqui dentro. Gente, eu vou pedir licença para colocar uma questão de ordem. A gente está se aproximando das 11. Já? Eu tô com fome. Então, acho que a gente tem que ir pensando como é que a gente vai encerrar essa discussão, né? Porque o pessoal sai para almoçar, fecha aqui. Sim. Né? Então, temos uma limitação objetiva aí de tempo. Marca outro dia. Marca outro dia, é uma proposta. Não, viu? Né? Ô Maria Cristina. Eu faço tratamento lá. Marca um dia que não tenha médico para ver se os outros para o paciente que faz tratamento lá e esse tal de Luciano. Ô Maria Cristina, só um minutinho, mas de qualquer maneira, veja bem, está saindo alguma coisa para se colocar em prática, né, do momento que ela está aqui com a gente. Isso já é muito bom. Só que teve melhora no CAP também. Cidadão, está saindo alguma coisa para... Antigamente era uma médica a cada 6 meses. Sim. Cada 6 meses teve isso? Antes era a cada 6 meses, mas passava. Faz 10 anos. Na verdade, assim, Cláudio, o que a gente está querendo dizer é que hoje existe uma prerrogativa de que todos sejam assistidos mensalmente por um ou outro profissional da área médica. Mas o médico sempre teve lá uma vez por semana, né? Porque eu não lembro de não ter tido médico. Aí você poderia... Eles demoravam até 6 meses para passar de sim, mas o médico pacientes pegava só receita às vezes, acho que era isso. Ficavam cerca de 6 meses, sem ter... Só pegava receita. Isso. O médico vinha só para dar Tinha consulta mesmo, né? Sério? Isso. Não, eu só estranhei porque eu não lembro de CAP você ficar tanto tempo sem médico. Não, o médico dele. Tinha médico, só não tinha atendimento. Depois do Dr. Gustavo, todos Aí agora sim. O Dr. Gustavo ficou 20 anos, depois sempre teve. Gente, eu queria colocar uma proposta, como tem muitas questões vindas sobre o funcionamento do CAPS, da gente então propor aí de organizar uma assembleia, né, vocês, os usuários, os trabalhadores, levarem essa questão também do serviço. E por outro lado também, talvez a gente colocar outra reunião como essa, que seja aberta e que conte com outros setores para além é uma proposta minha, o que vocês acham, se vocês Pediria lá para fazer. Então, ela está falando que está na reunião, boa ideia. Reunião outro dia. Aqui, ó.
Porque eu acho que aqui surgiram algumas demandas, né? Você não vai ler o negócio? Essa aqui nos apelidos, a gente fala aí, todos somos apreciados. Como é que a gente se organiza? Então seria interessante saber também o interesse, né, das pessoas de estarem presentes. A gente acabou com poucas pessoas aqui, mas eu considero muito válido que tem sido colocado por todo mundo. Acho que enquanto a única representante da assistência social, assim, eu não vou falar por todo o serviço, eu vou falar por mim, pelo que eu, tipo, tem as oficinas que participa, né, dos CRAS, e elas são abertas para todo mundo. Acontece de ter fila de espera, porque tem muita procura, mas a gente está rodando bastante a fila, a lista, e eu estou lá todo dia das 7h30 às 11h30 também, então, tipo, qualquer evento que for marcado desse horário, reunião, eu gostaria de participar, assim, tipo, outras reuniões como essa, e fico à disposição, assim, para qualquer ideia que vocês tenham que dê para valer, assim, que eu possa fazer. Porque eu sei muito. E a assistência social também tem um papel importante, assim, na saúde mental, porque a gente acompanha as famílias, a gente é a garantia de direito, de acesso a direitos, embora muitas das pessoas não saibam, assim. A gente garante que as pessoas tenham acesso à saúde, à educação. Tem uma criança que está com evasão escolar, a gente vai lá, faz visita, por que está faltando, por que a mãe não está levando, é a mãe que não está levando, é a escola que está fazendo bullying, tipo, e articula o máximo possível para que essa criança, por exemplo, volte para a escola. Então, assim, a saúde mental também é um direito. Então, a assistência social também tem que se comprometer a garantir que esse direito chegue. Então, por exemplo, a visita. Não tem como vocês irem fazer visita, mas vocês podem, por exemplo, ligar lá no CRAS para a mulher. Eu tenho uma família que a gente queria fazer visita, mas não tem como. Vocês estão com o carro aí, não tem como a assistência social ir lá fazer visita? E a gente vai. Por isso que tem um psicólogo lá também, senão seria só assistente social. Se me permite o resgate, o ano passado vinha acontecendo quase que mensalmente uma reunião onde... Uma reunião de rede, não era? Perfeito, né? Para se constituir a rede, né? Onde convidávamos, partiu a princípio, né, de uma verificação de que existia essa fragmentação, que ficou bem claro hoje, né? E uma tentativa de tecer essa rede para que houvesse aproximação. Se deu ao longo, se eu não estou enganado, encerrou-se em outubro do ano passado, foi quando eu tirei férias. Depois eu voltei, já não havia mais os encontros. Não, concomitante àquela, Mariana, né? Concomitante àquela, na verdade aquela só surgiu em virtude de um disparador, e foi uma reunião como essa, de uma proposta de uma parceria com a Unesp, uma parceria com a Unesp para poder reorganizar a Juliana, promotora Juliana, né, José? E acabou desencadeando Teve acho que 2 vezes só, não foi? Perguntas e evidências. Uma na COUP, e aí, e a outra foi concomitante ontem. a essas reuniões, começou-se então a pensar na questão dos cuidados com violência doméstica, com a mulher, crianças e tudo mais. Né? Tinha a participação de uma articuladora da DRS, que ajudava muito. Né? Só que às vezes eu questionava, como eu vou questionar hoje, viu, Zé? De novo, eu vou fazer a mesma questão que eu fazia. Precisa da parca vir aqui para a gente sentar e conversar? A promotora. Precisa ser o dia da luta especificamente? Não sei, né? Não sei. Eu penso que não. Não é desmerecendo o potencial de maneira nenhuma, colabora, ajuda demais, mas fica uma dependência de que alguém venha e nos diga, seja um professor, seja um parceiro, seja um profissional que atua em outro serviço, sendo que esse serviço aqui, fala para mim quem conhece, quem mora no território, quem está aqui todo dia, mesmo que seja 4 horas. Mas a promotora começou a conversar por causa da gente, fez o assunto da violência da criança e adolescente ali. Mas daí ele falou que veio por causa de Marília, não foi não. É uma questão assim, não precisa de um estrangeiro aqui para a gente sentar e conversar. Ou precisa? Respondendo, a gente, você até falou para o José, mas quem vai se intrometer sou eu. Respondendo sua pergunta, a gente trouxe mais a Bárbara para fazer uma palestra, falar sobre as histórias da luta antimanicomiais. O que aconteceu? O assunto surgiu outra coisa. Foi surgindo os assuntos do CAPS daqui do interesse. Entendeu?
Mas assim, não é que a gente trouxe ela para falar dos problemas de dentro da cidade e tentar resolver porque ela está aqui. Eu compreendo. O que eu estou tentando pegar o gancho da fala do José é que não precisa ter um convidado, seja quem que venha para olhar para o serviço. A Bárbara é fantástica, tem uma história, participou e participa atualmente, atua lá. O que eu estou dizendo, Verônica, que já teve outros instantes em que a gente ficava dependendo de uma articuladora do DRS, em que a gente ficava dependendo de um professor, sendo que quem vive o cotidiano do serviço somos nós. Então, que nem você falou aí que dessa moça que é da promotora, a promotora só foi fazer o trabalho com vocês por causa da gente. A gente fez uma palestra na Câmara, você lembra, Flávia? Sim. Do abuso da criança e adolescente, conseguimos trazer algumas turmas de Cruzália e num dos assuntos surgiu da promotora participar de algumas reuniões. A promotora participou de, acho que de duas, uma na COPE e outra na Câmara, com os funcionários. Começou a participar dos conselhos. Foi por causa da gente. Não foi porque esperou alguém lá desse lugar onde você está falando, lá de Marília, de sei lá de onde que é. Entendeu? E o caso, a gente quis trazer a Bárbara porque a gente queria falar a história. Só que surgiu outros assuntos. Entendeu? Não é porque você vê o cotidiano. Eu não vivo o cotidiano de Maracaí, eu só moro em Maracaí. Moro aqui porque eu não pago aluguel lá. Se eu for morar lá fora, eu pago aluguel. Eu trabalho em Assis, eu vivo em Assis. Entendeu? Então, assim, mas que bom que a gente trouxe alguém de fora. Que bom que ela voluntariamente veio. Concordo. Que pena que você não pôde falar tudo que você planejou em falar. Porque eu conheço a história, entendeu? Eu tive o meu trabalho sobre o TCC, é técnica em enfermagem, muito simples, Só que o meu trabalho foi esquizofrenia na infância. Então, assim, que bom que você veio. Só que bom, a gente perdeu muito o que você tinha que falar. Porque, em primeiro momento, eu acho que tinha que ter vindo ela falar tudo que tinha necessidade. E você já viu aquela história, o santo de fora faz milagre, dentro de casa não faz? Você concorda? Concordo. Eu não. Eu concordo, porque o de casa não faz. Vamos tirar pelo exemplo lá o menino da tábua? O maior das pessoas que tem fé nele são gente de fora, dentro de Maracaí não tem. Porque realmente sabe a história do menino da tábua. Eu acho que as questões que apareceram aqui hoje, apesar de ter desviado um pouco certo em alguns pontos assim, do principal, são questões pertinentes, porque faz parte da luta. Tipo, não adianta a gente não tem umas fotos para falar, chama. Logo, mas vai mandar para o manicômio. Mas ela tem direitos que não estão sendo atendidos. Só que muitos perderam o foco da história, porque ela veio com uma intenção que a coitada nem falou nada do que surgiu vários outros assuntos, reclamações da população, foi colocada as nossas dificuldades do dia a dia, entendeu? E muito pouco vai ser tirado disso. Só que assim, no pouco que vai ser tirado, quem veio pegou alguma coisa, quem não veio perdeu. Eu acho que muito vai ser tirado, é que assim, foi me feito um convite para fazer uma contribuição, tudo bem, fazer uma fala. Só que eu acho que a gente chegou aqui e tinha outras questões que estavam mais urgentes, que eu quis aproveitar o espaço para fazer. Eu acho que isso é mais importante quando a gente discute a questão da luta antimanicomial do que eu vir aqui fazer uma fala sobre qualquer coisa que possa nesse momento não fazer tanto sentido, porque o que está urgente são outras questões, né? É porque a luta a gente faz isso mesmo todo dia, né? O dia 18 de maio é só um dia comemorativo para a gente lembrar que a gente luta todo dia por isso, que a gente deve lutar todo dia por isso, né? Eu acho que oportunidades para a gente fazer as falas não vão faltar, a gente pode fazer outra oportunidade, não tem problema. Eu acho que o importante é a gente estar pensando como melhorar os serviços, né, os atendimentos no nosso dia a dia, a nossa vida como um todo. Tudo isso que foi colocado hoje também faz parte dessa história, né? Todas essas angústias, essas queixas, né, que foram colocadas aqui, elas fazem parte da história também e vão compor o movimento da luta, né? E eu acho que o que o Thiago está colocando é que, independente da presença de outra pessoa, a gente pode tentar manter, né, essa comunicação, pensar numa rede, né? E não é questionando a contribuição da Bárbara ou de qualquer outra pessoa que tenha vindo de fora, mas é pra gente pensar mesmo em se articular, né, independente de quem vem de fora. É repactuar, aproveitar que a gestão está aqui e falar, pô, vamos fazer de novo? Vamos retomar? Por que parou?
E a gente sabe que quando para, essas angústias vêm, né? Então, só um minutinho. Então, é que a gente está colocando. No meu entender, para mim, essa reunião, boa demais. No meu entender, foi boa demais. Falou, reclamou. Que maravilha, né? Poder falar, tá aí o secretário da Saúde, que chama de gestão. Pronto. Muito bom esse momento. Como fala o Edivaldo, não vai falar pelas costas, não fala pela frente. Bom demais, né? Agora, tirar daqui para levar adiante a questão das assembleias do CAPS, da reunião dos pacientes, né? Discutir, olha aí, se reuniu, como é que pode voltar às reuniões? A questão do Lucas, que é sempre um intempestivo, Lucas é assim, é assado, o que é que pode melhorar o Lucas? O que é que a gente quer do Lucas? Tudo está saindo daqui desse nosso encontro, dessa nossa roda aí. Que a questão do ambulatório. O que a gente pode tirar do ambulatório? Como é que funciona o ambulatório? Isso, que a gente pode. Se é centro de saúde, se é especialidade, como é que faz? A questão da rede que parou, né? Que está juntando todo mundo, de repente parou. Claro. É por aí mesmo. Tem que ter esses conflitos, senão não anda mesmo. Como é que faz para chegar? Como é que qual a porta de entrada? Tá bom demais. Qual o fluxo? Eu também acho, concordo contigo, uma ótima ideia. Daqui bota para frente. A própria Associação de Saúde Mental, que ontem foram feitos 4 anos que ela foi fundada, era a fala do Roberto H, que ele ficou mais preocupado de fazer mesmo, de correr atrás. Tem alguém que tem que correr atrás. Então foi o Roberto H. Pinto, pegou o estatuto lá em Assis também, o pessoal da Piracis, né? Foi para todo canto. Que beleza. Passou noite fazendo aquele trabalho. Que beleza, tem que ter alguém para correr mesmo. Ele fez isso. Usou muito da sua intelectualidade. E às vezes nem a pessoa que no texto fez não faz isso, nem lê um livro. Ele leu muito. Que beleza, então, sabe, está caminhando a coisa. Tem que ter esses momentos mesmo, indesejados, entre aspas, né? Você colocou da questão que o ser humano é, né, meio agressivo mesmo, a gente luta para ver se organiza, né? Essa coisa toda. Tem até aqui um pensamento interessante, é pequenininho. Da nossa última reunião da luta. Essa é a realidade. Diz o seguinte, só um minutinho, Sandra. Fala assim, ó. Nos oprimidos, o medo da liberdade é o medo de assumi-la. Nos oprimidos, o medo da liberdade é o medo de assumi-la. Nos opressores, é o medo de perder a liberdade de oprimir. Nada mais de quem? De Paulo Freire. Liberdade de oprimir? Sim. Nem liberdade de expressão? Então, medo de perder a liberdade de oprimir. Porque qual que é a moral da história? Eu não entendi. A moral é assim, que nós somos realmente opressores. Eu não sou santo. Porque se eu for prefeito da cidade, eu vou também oprimir do meu jeito. Nem voto em mim. Não adianta. Quem vai ser secretário da saúde meu? Vou botar Mariazinha. Quem vai ser? É fulaninho, vou botar mesmo, não adianta. Você não vai colocar os parentes? Os parentes? Não adianta. Agora alguém vai estar na luta para dizer, Antônio, você não falava que era assim? Lê de novo a frase, por favor. Nos oprimidos, o medo da liberdade é o medo de assumi-la. Bom, aqueles que sofrem, aqueles que estão sendo oprimidos por todo o sistema, têm muita dificuldade de assumir a liberdade, porque uma vez com a liberdade, eu tenho a responsabilidade de assumi-la, participar, começar também a dar minha opinião, me expor. O Paulo está colocando das pessoas que não querem assinar. Isso aí. Fala. Quando ele chegou, ninguém quis assinar. O que acontece com a gente? Falar a verdade, de colocar o que todo mundo tem direito de assinar, mas ninguém quer. Todo mundo tem medo de pôr seu nome lá e arcar com consequências. Completando, né? Nos opressores é o medo de perder a liberdade de oprimir. Aqueles que fazem, precisam muitas vezes ser perversos, aqueles outros que foram utilizados aqui, Natural. Sandra. que faz a coisa acontecer dentro do legal, dá um jeitinho, uma coisa continuar desse jeito. O medo de se dar, porque é muito você descobre toda essa realidade, evidentemente. Não precisa apertar nada não, né? Manjou agora? Aí sim. Porque se vamos supor, se você vai lá, quando nós somos parte da Senado, você coloca seu nome lá, então você vai ficar com medo do que vai vir depois. Da consequência, em vez de melhorar, vai piorar para você. Você vai ser oprimido.
Então, a pessoa vai ficar marcando, a pessoa vai ficar, onde você vai, a pessoa vai querer te prejudicar. É uma fantasia, né? É uma pensação. Não é bem assim. É uma maneira de interpretar, tá, pessoal? Eu tô tentando A pessoa fica com medo disso. Não é uma verdade absoluta. Na realidade é essa, porque a pessoa vai lá, vou chegar no Luciano, ó, por que tá faltando isso lá no CAPS? Por que tá faltando isso em tal lugar? Então, o que acontece? Se eu chego nele e eu com ele, não tenho hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho nenhum desafeto com ele, nunca tive, nem pretendo ter. Sabe? Agora, se eu chegar, tiver alguma coisa, eu vou falar para ele, se eu chegar nele e falar para ele, e tiver medo de chegar para ele, com a consequência que ele pode ficar me caçando depois, me marcando depois, eu vou ficar com medo disso? Eu não posso ficar com medo, eu tenho que chegar e falar. Você entendeu? Gente, a gente vai precisar encerrar hoje, né? Ele agora não falou nada. Agora eu não posso negar, né? Não falou nada até agora. Eu vou pegar um lanchinho também. Mas assim... Espera, o secretário vai falar agora. Ah, não sei, não vai ser. Até agora ficou em silêncio, agora chegou a vez. Tranquilo, secretário. Só fiquei nas entrelinhas. Então, assim, só para agradecer, né, a Bárbara e Mariana pela presença e dizer que, na verdade, essa reunião ela surgiu da Maria, do seu Zé, que tentaram Maria Cristina. Porque sobre a Semana da Luta, que trata a semana, o mês, né, o dia de 18, mas no começo do ano, e aí também não está aqui para se defender, mas eu vou falar porque eu tenho isso por escrito. Eu fiz umas conversas com o Lucas em janeiro e fevereiro para ele providenciar a Semana da Luta no mês de maio para não ficar com fome passado em cima da hora corrida. Aí eu fiz isso por escrito e por verbal. Mas eu fiz primeiro por verbal e depois fiz por escrito. Falei, manda a programação. Sugestão, que ela vai pintar onde? Eu falei, olha, o CAPS novo está sendo construído, estava na laje. Eu falei assim, tem um ginásio de esporte lá do lado, de repente a pintura nas paredes do ginásio de esporte, que é tudo pichado, seria uma sugestão. Eu achava interessante, porque eu gostei tanto do muro da piscina quanto do muro do CAPS. Achei que foi um espetáculo. Né? Para quem vê de fora, não sei se quem não mora aqui, é um muro da piscina principalmente que é aberto, nunca mais teve pichação no muro. Não sei se o pessoal que passa ali, o pessoal do CAPS passa ali, ou quem mora em Macaé, nunca mais o muro foi pichado. Então, eu acredito que lá no ginásio de esporte do lado do onde vai ser construído, vai ser instalado o muro CAPS, seria também um espetáculo. São várias paredes todas pichadas. Então eu falei, olha, material, né, que a gente precisa de tinta, pincel, brocha, camiseta. Aí ficou definido, veio o material, foi por compras, cancelou porque o CAPS teria decidido que não faria mais. Então eu liguei para o cônsul para cancelar. A camiseta, foi falado assim, foi o número das camisetas, eu tenho lá a saída do CAPS com o tamanho e a quantidade. Eu falei, tá, mas eu preciso de uma arte, né? Ah, não tem qualquer arte, posso escrever CAPS, tá, gente, mas nós vamos... Com a ideia, né, do ano, né? Gastar, o que eu fiz? Por compra. A camiseta deve estar chegando essa semana, porque não veio, não deixou para a última hora. Chegou? Vocês viram o desenho? É dos passarinhos? Não, eu fui... Porque assim, a questão de sentar e conversar. Eu entrei na internet, peguei um desenho, fui procurar uma arte que falasse alguma coisa. São 2 passarinhos num fiozinho e um passarinho de ponta-cabeça. Virado assim, pendurado de ponta-cabeça. E uma frase, ser diferente é normal. Básico, mas passa uma mensagem. Pelo menos eu entendo que tem um sentido. E como ficou sem o específico, eu não vou intervir desse jeito. Eu não vi a camiseta ainda. Você podia ter pegado você antes dali, pedido para o paciente desenhar. Bom, então, ó, teve um monte que foi feito isso. Se fosse o que foi no ano passado, seria pintura
das paredes da quadra, porque eu tinha falado com a Secretaria de Obras para fazer o serviço primário, que é passar tinta branca nas paredes, para o pessoal poder pintar, como fez lá no CAPS, como fez no muro de cima. Não foi. A questão, depois seria o almoço, como foi o ano passado, né? Um dia mesmo, um churrasco. Depois tem um passeio que é feito, e a prefeitura depende de alguns processos. Eu também não posso chegar e falar, hoje vai no Esmeralda, hoje vai no Santa Maria, ou vai no Romagnoli, ou vai no São Manuel, então são os pesqueiros. No ano passado, na correria, por preço, ficou no São Manuel. Teve alguns problemas, mas teve atividade, tem vídeo aí, o pessoal pegou um peixão grandão lá. Quem mais se divertiu foi o psicólogo, não foi nem os bares. Que felicidade, também era um peixe grande. Ah, foi você, né? Então, mas assim, eu achei uma experiência, eu nunca tinha ido, mas achei uma experiência interessantíssima, porque o pessoal se divertiu, todo mundo comeu à vontade e tal. Esse ano, conseguiu os orçamentos, estavam marcados para o dia 25, que é quarta-feira que vem, só quarta-feira que vem é o dia do desafio. Inclusive o CAPS está colocado lá, normalmente de manhã o pessoal vai lá para fazer os exercícios e tal. Aí eu pedi para o Lucas para mudar para o dia 3, porque seria bom na sexta-feira, mas no dia 25, na sexta-feira, depois é facultativo, então vai ser dia 3. Então essa atividade aí, que lembra a luta anti-manicômio, ela vai acontecer. Talvez um pouco mais fragmentado, mas eu acho que esse momento, de fato, é um antagonismo que a gente cresce, porque você vê a troca de ideias, você sai do comodismo. Então esse foi um ponto. Um outro ponto que eu fui em uma reunião... Deixa eu entender. Então é certo. Eu posso dizer ao meu paciente que no dia 3 não vai ser uma ceia. Porque aí depende do valor. O que nós pegamos esse ano? Porque precisa de nova. Independente. Eu posso dizer ao meu paciente que ele se prepare, que ele comece a pensar que no dia 3 ele vai sair do município para passear. Tá. É isso que eu quero saber. Então, eu preciso só ver se esses 3 lugares que estão marcados, se eles emitem a nota, porque tem o orçamento. Perfeito. Então, vamos esperar assim. Hoje à tarde eu dou a resposta. É melhor você falar assim, dia 3 vai ter um evento. A gente não sabe se vai ser aí ou não. Agora você entende a minha dúvida. Quer dizer, como é que eu posso divulgar uma coisa que eu depois não tenho respaldo? Não, você não pode porque não foi confirmada. Então você vai ficar na miúda por enquanto. Depois que ele confirmar, você fala. Mas aqui tem paciente que vai chegar lá e vai falar. Tá vendo só? É isso, Fernando. Às vezes a gente fica travado porque, como o Luciano coloca, tem uma série de outros aspectos que precisa de nota de empenho, tem valor, então só que assim, a garantia que eu tenho, dessa vez eu fui mais perto do ano passado, porque eu fui em fevereiro, né? Perdão? Dessa vez, o ano passado, a gente acho que falou no conjunto. Esse ano eu falei, vamos garantir. Eu vou de novo ter uma ressalva. Ano passado o Lucas estava de férias. Quem fez a lista da programação fui eu e a equipe. Sentamos todos, colocamos uma pauta, estava lá prevista a pintura do muro, passeio no pesqueiro, e foi entregue a vocês, se eu não estou enganado, no dia 16 de janeiro, era uma sexta-feira. Ano passado. É que você me disse, não, você me disse que não tinha. Tinha. Tinha e foi entregue em mãos e recibo. Não tinha. Esse ano, aí eu concordo contigo, esse ano não foi passado nada, ninguém sentou para conversar, se houve ou não, eu já não sei dizer. Esse ano. Falta de assembleias, né? Só para colocar aí e esclarecer. O ano passado saiu, foi o pesqueiro que não. Não, ano passado saiu tudo. Até o pesqueiro saiu. Fomos para lá, foi tudo bacana. Só que assim. Esse ano não pode. Tinha peixe, é difícil tirar, mas qualquer lugar tinha. Ah, perdão. Aí também não cabia. É isso que ele está dizendo. Bom, então, dentro da luta ainda, você, 5 minutos eu falo, dentro da luta ainda, a gente tem tido algumas reuniões na Diretoria Regional de Saúde com o Ministério da Saúde a respeito das residências terapêuticas, que é um passo que o município, eu acho que em breve vai dar, porque a gente tem CAPS e tem algumas pessoas. Essas portarias e leis aí, a partir de 1 ano de internação, já se consideram uma pessoa com possibilidade de ir para uma residência terapêutica. O problema é que a residência está sendo discutida dentro de alguns aspectos que os municípios ainda não têm uma programação. Então, teve uma reunião, eu fui sozinho, só com a gestora, depois era para levar o interlocutor do CAPS, o Lucas foi comigo. E eu conversei com a Madalena da DRS,
mas ela está para confirmar, eu falei, você está reunião do conselho ontem, ela está para confirmar ainda de vir aqui em Maracaí dia 31 de maio. Só que ela pediu até a última semana, que é a semana que vem, para confirmar, porque a DRS tem alguns problemas de logística lá. Então, se eles não conseguirem o transporte, provavelmente a gente vai ter que colocar o transporte para ir buscar. Como foi falado, não tem no conselho, mas eu preciso primeiro confirmar que ela venha. E aí ela vem para discutir residência terapêutica na cidade, porque a gente tem alguns internos. E a residência tem toda uma dinâmica própria, né? Ela tem poucos funcionários, o acompanhamento quem dá é o pessoal do CAPS, então muda toda uma dinâmica na própria cidade. Então isso está para se concretizar, já primeira reunião eu pedi aqui para confirmar com ela, porque ela pediu tá na cara. Se ela tivesse dado uma resposta agora, a gente confirmaria, mas agora também não. Eu estou até vendo essa coluna. Não dá. Vai ser aqui em Maracaí. Aqui em Maracaí. É porque assim, conversei com ela no finzinho do mês de abril. E ela não tinha data. A única data que ela tinha era 31 e mesmo assim é confirmada. Ela falou, espera lá para o dia 20, você me entra em contato, dia 20 já não. Tá certo, que tá errado. Eu tenho uma resposta. Sobre as reuniões de 2015, de fato, no outubro, se eu soubesse, eu não no tinha final do assinado. ano passado, a gente teve alguns problemas. Tanto a sexta-feira sendo fechada, quanto a Flávia, que é funcionária do Estado, tirou licença-prêmio, né? Licença prêmio do Estado, você sabe que é um pouco mais comprida, então acabou complicando. Esse ano a gente esperou o início do ano para retomar as conversas, porque o pessoal da Unesp vinha fazendo o trabalho de acompanhamento, mas a gente foi surpreendido com a notícia ruim que o professor Silvio se aposentou das funções deles e o aprimorando deixou de ter aquela parceria, não tem mais. Então, essa é uma questão para ser retomada. A questão de redes, a promotora, a doutora Juliana, ela, por decisão dela, preferiu não fazer mais reunião de redes. A gente na saúde começou, de novo agora com a vinda da Maria, uma reunião de rede para falar sobre atendimento de crianças, então tem a educação, a saúde, o ambulatório, através da Maria, e conselho tutelar. A gente tentar conversar. Então, questão de redes, a tendência é voltar. Só que demanda, mesmo que a gente não necessite de alguém de Santos, de fora, para fazer milagre e tal, a gente precisa de tempo. Né? E às vezes o tempo eu estou aqui com vocês, mas estou pensando em ter uma pessoa no hospital aqui tentando, conversando com o hospital, conversando com a Santa Casa de Assis, com o regional, uma pessoa que está com problema, talvez sem que amputar uma perna, difícil arrumar a cirurgia, então saindo daqui, estou indo lá para ver se consegue resolver isso. Então, esse tempo às vezes é difícil. E aí, chega num ponto assim, de pivô, que foi falado, foi citado, e aí tem que saber até que ponto que a gente está afim de tocar esse assunto para frente, que é a questão do Lucas, porque enquanto supervisor de CAPS, eu entendo que ele também é a gestão municipal dentro do CAPS. Porque ele teria esse papel de fazer essa relação CAPS-secretaria. Que não é fácil. O pessoal fala assim, mas você tem muita latinha. Eu tenho, essa semana toda, eu tenho estado em reuniões constantes. Ontem com o hospital, com o SAMU, anteontem com o hospital, com as enfermeiras. Então, não é questão de não querer, é questão de não conseguir tempo, não dá para. E, de fato, a gestão, nesse ponto, seria o Lucas. Até que ponto que a gente está a fim de ir para esse embate? Porque o embate do jeito que foi proposto aqui, de abaixo-assinado, para retirar tal, se chegar e tiver fatos concretos e tal, vocês sabem o que isso ocasiona. O pessoal do sindicato está aí, é processo administrativo. Então, é uma luta que o pessoal está a fim de encarar também. Porque aí é questão de prevaricar. Eu não posso ser provocado diante de uma situação e não ter resposta. Se eu for provocado diante de uma situação concreta, eu preciso tomar uma providência. Dá para pensar? É possível? Até coloquei aqui, ó. PA, é possível? É um processo administrativo. Mas você não poderia, Luciano, marcar uma reunião com os pacientes no CAPS e com o Lucas e tá perguntando por que
desse, que nem ele citou, o porquê desse baixo-assinado, que nem ele estava citando agora, porque alguma coisa veio acontecendo. O paciente não ia reclamar em vão. Não estou duvidando, falando assim, nem pode provocar, só que é o começo de um passo. Porque esses dias eu fui buscar minha mãe lá no CAPS, que minha mãe faz tratamento no CAPS, ela mudou agora para CIS, até peguei uma carta da médica lá para levar para minha mãe em CIS. E porque eu catei o prontuário da minha mãe para estar dando uma olhada, o Lucas estava sentado com as pessoas, não sei quem que era aquela turma que estava sentadinha na sala lá, com a perna para cima, dando risada, e eu fui olhar o prontuário da minha mãe e ele apelou, me dá aqui. Eu falei, não vou dar. Tô olhando, tô lendo, depois eu dou. É tudo disso. Entendeu? Então, assim, foi realmente uma arrogância para a pessoa que eu acho, não me lembro nunca ter visto ele, entendeu? Também não vou falar para você quem acompanha minha mãe lá no CAPS, não sou eu, era minha irmã. Eu acho, porque eu sou da área da saúde, eu acho que se eu acompanhasse minha mãe e eu visse muita coisa, eu caio em cima também, porque eu sou cidadã, eu voto aqui, eu moro aqui, eu tenho meus direitos aqui, entendeu? Assim como eu trabalho vendo o lado do meu paciente. Quando o paciente chega lá no hospital para mim, fala assim, é porque eu vou reclamar. Peraí, a senhora quer reclamar? Vai lá na frente, tem um papelzinho assim, 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 reclama. Cita nomes. O que está acontecendo, se não quiser pôr o nome da senhora, deixa lá. Mas faz a sua reclamação. Sabe por quê? Porque é um direito da senhora, é um direito seu. E eu não faço isso porque eu trabalho na área particular, não. Porque eu trabalhei em Paraguaçu, eu trabalhei em Santa Casa em Assis, eu fazia a mesma coisa. Se for até de mim, eu falo, pode citar. Às vezes pergunto meu nome aqui, Verônica, pode citar. Sabe por quê? Porque a gente tem que ver o nosso direito e tem que ver o direito do paciente. Se o paciente está reclamando, alguma coisa está errada. E o dia que eu fui lá, ele foi totalmente arrogante. Então, eu falo assim, porque... E o prontuário é um direito do paciente. Porque assim, a provocação, né, quando ela é feita, a gente precisa... Dependendo da situação, até o Ministério Público manifesta. Nós tivemos aí, e eu acho que é fato notório, conhecido, só não precisa citar no ano, o caso de uma máquina que em 2014 foi fazer um serviço na divisa de Maracanã e Paraguaçu, na área do Barreiro. O cara fez o serviço do lado de cá, o vizinho do lado de cá falou, ó, faz um buraco para eu fazer uma esses dias estava no Face de novo. Uma cidade, o cara foi lá, assim, a interpretação geral é que foi meio que armado, né? Casado. Né? Mas independente, no frigir dos ovos, a intenção foi prejudicar quem exerce o poder, o chefe do poder executivo. Só que no frigir dos ovos, o envolvido na questão é o funcionário. E assim, startou, deu o começo do negócio, vai até o fim agora. Agora, por que o funcionário foi lá? Tinha ordem de quem? Quem autorizou? O cara estava do lado, só pediu. Então, nesse caso, a mesma coisa. Teve o início, vamos abrir um processo administrativo. Se monta uma sindicância, escolhe 3 pessoas, funcionários públicos, com a mesma formação, o pessoal, acho que o seu Zé, o Thiago já passou por isso, monta uma comissão e faz a investigação. Se for apurado falta ou problemas, você pode ter uma pena, pode combinar um processo de demissão. Aí quando vocês colocam isso aqui, pode conversar, pode orientar, mas se for falar desse jeito, vai acabar nisso. Mas vocês não, quem colocou foi o paciente. Não, mas... Quem colocou a casa até de fazer o baixo-assinado não foi ninguém aqui, foi simplesmente o paciente. Não, mas ele convocou quem mais pudesse fazer com ele. Isso, mas dos pacientes lá de dentro. Cabe você agora chamar uma reunião com os seus funcionários do CAPS, Luciano, e ver o que acontece lá com os demais funcionários. Se confirmar esse tipo de situação, isso. E os pacientes, para ouvir os pacientes também. Só um minutinho. Porque nem paciente Você vai jogar o Lucas também, não? Só um minutinho. Só um minutinho. Sim, eu entendi o que ele quer dizer. Porque ele ouviu essa reclamação, ele tem que fazer alguma coisa. Eu estou falando, ele vai ter que primeiramente conversar com os funcionários do CAPS. Eu acho. Não, mas aí... Não, eu digo... A gente faz a conversa, mas aí nós estamos transferindo o problema para os funcionários, que são no dia a dia. Não, eu digo o seguinte, então, dá licença aí. A questão... Você não tem que saber o problema do dia a dia, você tem que saber o que está acontecendo lá no dia a dia. Então, eu digo assim, a questão é o seguinte, o nome ventilado, mesmo a pessoa tem nome, né?
Nós temos 10 pessoas, alguém foi e quebrou a lâmpada. Vai pagar todo mundo junto? Tem nome. O nome é Lucas, não é de agora. É bom que se diga. Só que ele tem um cargo concursado. Não sei se no demais CAPES a pessoa é concursada com aquela finalidade. Quer dizer, não está diretamente nada, depende do secretário. Ele é concursado. Mas isso não tira que se leve essa queixa para a reunião de assembleia no próprio CAPES. Quer dizer isso, reúne o pessoal, os pacientes e coloca isso com o Lucas presente. O que é que você pode melhorar, Lucas? Qual é a queixa contra o Lucas? A queixa é essa, que você é assim, então o que é que pode melhorar? Porque tem muita queixa, mas pode sentar no primeiro momento. Para o Lucas ter pelo menos o direito de se defender. Sim, então, reúne lá, então, não precisa ser um secretário exatamente, mas assim, vocês que estão sentindo na pele, pode reunir. A gente da Associação de Saúde Mental também, que sente isso também, a gente também quer estar presente junto com alguns pacientes que nós já trabalhamos com eles. Quer estar com, é assim, o que é que pode melhorar, Lucas? Escutá-lo, né? O que é que ele vai dizer, o que é que ele vai dizer, né? Primeiro momento, porque na verdade, se for para fazer levantamento, vai ter todo esse processo administrativo e a pessoa vai ter penalidade. Não tem jeito também, quer dizer, primeira conversa com a pessoa presente, troca a ideia com os pacientes, com os funcionários, é por aí, né? Ó, é assim, e ver o que você pode melhorar, que todo canto é assim, né? Não é somente lá. Nesse sentido assim. Mas tá bom, Luciano, também não estou a palavra aí. Eu vou aproveitar vocês, vou pedir desculpa a vocês, eu moro no município, estou de carona, eu preciso me retirar. E antes disso, eu vou agradecer de novo a minha colega aqui, que precisa, né, se disponibilizar a vir aqui para nos ajudar a pensar, tá? Muito obrigado por ter vindo, volte sempre que possível, você e todas as outras companhias. Bom, mas tchau, termina, tá? Deixa eu terminar aí. Obrigado aí, tá, pessoal. deixa eu terminar aqui. Senão... A gente vai passar aqui para pegar. Eu falei com ela, tá? Tchau. Encerrar, José? Não, tô falando. Ah, pronto, então a nossa psicóloga aí. Como vocês cortar a perna lá? Não, ele cuidou. Ficou com o seu. Encerrou? Então, Maria Cristina. Rapidamente, eu gostaria de agradecer muito vocês, estou muito contente, muito satisfeita com as discussões todas. Está encerrando aqui. Não, sei, não está articular. encerrando aqui. A gente chega lá. Acredito que daqui para frente a gente consegue se articular, né, para manter esse diálogo, né, para conseguir garantir que algumas das propostas colocadas aqui sejam levadas adiante. Né. Muito obrigada, Bárbara, por ter nos acompanhado, pelos apontamentos, né, pelas contribuições. E acho que é isso, né? Acho que temos que encerrar por hoje, né? As pessoas já estão indo devido ao horário, o pessoal vai fechar. Mas 11h25 aqui já. obrigada pela continuidade, né? 11h25. Mas foi bom demais. Muito obrigada, gente. Então a gente quer entregar um certificado à nossa palestrante, que é o nosso costume. E depois para o pessoal também vai ter o certificado, a gente vai estar passando. A palestrante é a nossa coordenadora, a nossa psicóloga aí também. Então, em nome da Associação de Saúde Mental. Bárbara, muito obrigada. Volte sempre. Vira aqui para a foto, Flávia. Isso aí. Mais um. Mais um, que é para encaixar. É, José, a máquina não quer. Espere um pouco que ela vai. Tem que mexer a foto. Agora ali. O Roberto o Pedro com a nossa psicóloga aí. A nossa coordenadora, essa senhora, você correu atrás o tempo todo. Essa é tão difícil, eu nunca tinha feito isso não. Oh. Eu achei que tinha que chamar a polícia. Tira a foto dela aí. Nossa próxima Deixa eu ver aqui, Verônica. Isso aí. Oh. Já quer puxar pro sindicato, é Flávia, menina? Oi. José, amanhã eu tô lá, amanhã Tá me consulta, certo, né? Edilha. Vai lá. Gostou do bate-papo aí? Ah, eu achei que eu tinha que ligar o 90. Tá certo. Precisa não. Mas é assim mesmo.